Olá, pessoal! Está começando mais um Classicast, o podcast que fala de livros para quem ama livros. E para quem acha que não ama os livros. Porque se a pessoa não ama livros, a gente faz a pessoa amar. é isso aí. A gente vai no amor, no ódio. É a missão. É a missão. É a missão essa aqui. é a nossa missão. Tudo bem com você, Isa? Tudo bem, e você? Estou muito Você bem tá hoje. muito linda. Eu amei o seu look de hoje. Obrigada. Tá muito iluminado e seu look tá muito lindo. Gente, a gente tá aqui com uma convidada mais que especial. É a segunda vez que ela participa aqui do nosso Classicast, o podcast que fala, vou entrar num loop eterno. Não para, né, de falar Então, esse vinheta. podcast que fala de livros pra quem ama, pra quem Ai, vai, Isa, a gente vai fazer vai. amar. A gente tá aqui com a Mari Coelho. Vou fazer a mesma bio que a gente apresentou da outra vez. Verdade. A Mari é mãe da Penélope, especialista em didática. Ela transforma o conhecimento das pessoas em um método para transformar esse conhecimento em um produto físico ou digital. Ou seja, a Mari é especialista em métodos. A Mari é a mulher dos métodos. Obrigada, Mari, por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Obrigada, Cá. Ah. Adorei o convite, adorei o nosso episódio outra vez. E vamos falar... Sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar... Hoje é uma obra muito especial. É uma obra que, se eu falar, vocês já vão saber. É o quê? O essencial é invisível aos olhos. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas? Tu, já esqueci a frase que eu ia falar na sequência. Eu tenho outra. Pode mandar. Aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Nossa. E aí, Mari? O amor é a única coisa que cresce na medida que se reparte. Olha! Não, mas tem uma que é melhor dele aqui, ó. Que era que eu queria ter falado. Pera. Sabe o que dá pra colocar? Ah. A foto do desenho. É, a foto do A desenho. gente vai falar sobre sobre? É verdade. Olha um aqui, efeito essa é especial. muito boa, ó. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar. Olha. E você, Mari, qual a sua frase? Eu vou colocar a que eu escolhi. Que é É. assim. É loucura odiar todas as rosas porque uma te espetou. Vocês já sabem de que livro que a gente tá falando? Cara, deu muito na cara, né? Deu. O que a gente tá falando. A gente tá falando dessa pequena, grande obra do Pequeno Príncipe. De quem? Anthony Zeppelin. Gente, é muito de... Entendam que nesse episódio eu não vou falar o Como nome vocês desse falam homem. o nome dele? Não, eu passo. Zephany. Zephany. Eu passo. E você, Zephany. Mari? Eu passo, eu tenho a língua presa. Anthony. Língua Vamos presa. chamar ele de Zé Perry, Zé Perry, Boa! beleza. né? Zé Perry, Então, gostei. É ele. O seu Zé Perry, Zé Perry. Brasileiramos o nome seu Zé brasileiramos. Perry, tem que ser Zé Zé Perry. Perry. Cara, um grande autor. Vamos falar um pouquinho do autor antes da gente entrar nessa obra incrível? Vamos. Zé Perry que... Ele foi, né, um grande autor, né? Ele escreveu vários livros, não só esse daqui, apesar desse daqui ter sido um grande marco para a literatura, porque Sim. esse livro é incrível. Ele não viu o sucesso desse livro. Eu acho que ele pegou pouco. Ele morreu logo em seguida. Quando tudo estava pegando muito sobre o Pequeno Príncipe, foi quando ele, infelizmente, morreu. E ele não pôde nem ver o quão longe foi o livro dele. Mas livro é sobre isso, né? É. É sobre legado. É sobre você deixar. Você né? deixar. Sobre o que você vai deixar depois que você não estiver mais aqui. É. Que lindo, mano. Lindo, Mari. Que lindo. Caramba, Mari. Ô, gente, eu tô de TPM e eu A vou Isa vai chorar. Eu vou chorar. Assim, gente. Então Vai. eu vou Tá. contar uma história, porque que eu escolhi Vai. essa frase. Ah, é a sua Conta, frase, Mari. conta. Assim, gente, quem não sabe... Opa! Eu escrevo poesias também, tá? E lá na minha adolescência, quase adulta, eu passei, assim, como acho que toda adolescente, muitas decepções na vida. E eu me recordo de uma em especial que eu tava sofrendo por causa de um ex-namoradinho. E uma amiga virou e falou assim pra mim: Mari, mas isso acontece com você porque você é muito boba. Você é muito boazinha. Você faz muito bem. Você cuida muito das pessoas. E naquele momento, foi um momento de um divisor de águas. Porque eu poderia ter ouvido aquilo e ter empedrado, né, o meu coração. Ou o que aconteceu, que eu acho que foi um anjinho que sussurrou no meu ouvido e falou assim: ninguém perde por dar amor. Perde a quem não sabe receber. Eu não vou deixar de ser carinhosa, amorosa, porque alguém não valoriza. Um dia eu vou encontrar alguém que vai valorizar. E aí é o que foi dessa frase, né? Você não pode odiar todas as rosas porque uma te espetou.
Que é lindo, e É. é um pouco daquilo, você dá aquilo que você tem. Você dá aquilo Você que contou essa história aqui. Não foi? Contei? Não foi você que contou Repetindo a história a do... mesma do... história. Não. A história da madrasta da Cinderela que... Fui que- eu. cara, Tem o mesmo... É o mesmo sentido. Se você não assistiu o episódio que a gente já tem com a Mari aqui, a gente falou sobre Livro de autoajuda. livro de autoajuda, ler ou não ler. Vai estar aqui em algum canto o link, ou na descrição, o link com o primeiro pod que a gente fez com a Mari. E você contou essa história, Contei né? da Que madrasta. alguém para a Cinderela e fala, nossa... Quando a madrasta dela acaba de judiar dela, e ela vai, tipo, chorando pra floresta, assim, ó. E daí ela encontra com o príncipe, aquele momento. E daí ele pergunta como você está, tal. E é, tipo, um momento que é óbvio que você vai falar mal de alguém, assim, sabe? Tipo, e ela vai e fala assim, elas dão o melhor que elas podem. E daí você fica assim, Ele também fala algo parecido aqui no livro. fala. Você não pode exigir das pessoas aquilo que elas não podem dar. Nossa, Não português pode dar. aqui, né? Português, querido. Mas é algo Mas assim. é bem isso, porque às vezes a gente julga a pessoa, também tem um poema, né, que é bem, ele é grande, ele é bem famoso, que fala assim, que não é porque a pessoa não te ama do jeito que você gostaria, que ela não ama do melhor jeito que ela pode. Aí tem um poema famoso também sobre isso que Ai, é que lindo. fala. E pra quem não conhece a história Gente, tá do... coçando o nariz. A história do Pequeno Não, Príncipe... Quer um Não, tá papel? coçando. Ah, tá coçando? Mas, ó, pega um... Mas você tem um papelzinho aqui. Gente, pra gente entrar um pouquinho na história do livro, o Pequeno Príncipe, todo mundo não, né? Mas boa parte das pessoas acham que ele é um livro infantil. Só que o próprio autor, né, ele diz que não é um livro para crianças, né? Ele é um livro que fala... O próprio livro ele escreve, né? Ele escreve isso. Mas na dedicatória ele fala alguma coisa, né? Fala. As crianças que me desculpem, mas essa dedicatória... Ele fala, para um amigo dele, né, o melhor amigo dele e tal. É um livro que fala de amizade, de amor, é um livro muito, muito lindo, né? Ele é muito, ele é um livro tocante. Ele é um livro, e a história dele, pra gente contextualizar. O Anthony Saint-Exupéry. Zé Perry. Zé Perry. É o Eu Zé não sei a Perry. pronúncia do nome dele, Zé então Perry. vamos chamá-lo Zé de Zé Perry. Perry aqui, né? Que é mais fácil. Zé Ri. Zé Perry. Zé Ri. Só pra ficar com uma cara francesa. Zé Perry. Perrier. Perry. Perrier. Zé Perrier. Zé. Então, Aquela P. O Zé P, ele escreveu esse livro durante a Segunda Guerra Mundial, né? O Isso. contexto foi bem... Ele foi lançado em 1943. Eu li um pouquinho da vida dele e ele estava com o editor dele na mesa. Ele já era um autor de livros, né? Ele já escrevia sobre as experiências Isso. dele como um aviador, né? Ele trabalhava... Ele foi um cara que foi muito participativo na guerra, né? Porque ele era um Sim. aviador. E aí a gente tem aqui a história do Pequeno Príncipe, que é um piloto que cai, né, no deserto do Saara. E ele, quando ele cai no deserto, ele tem um encontro com uma criança, que é o Pequeno Príncipe, que é uma criança de cabelinhos dourados, uma criança frágil. E a partir daí eles começam um laço, né, um elo de amizade, começa um diálogo ali, vai estruturando, tem toda uma estrutura. E ele escreveu esse livro durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele estava com o editor dele, que o editor, ele desenhou, né? Tanto é que os desenhos são dele, sabe? isso eu Ele achei estava exilado nos Estados sensacional. Unidos. Sabe o que eu cortando já, desculpa. Sabe o que eu achei legal? Porque bem no começo do livro ele fala que ele fez um desenho e o sonho dele, ele foi destruído porque as pessoas falavam que ele não sabia desenhar. Aham. E ele foi piloto e tal, e ele fez os desenhos do livro. Então você vê que existe um sonho, existe um talento que ele foi esquecido. E ele, através do livro, ele conseguiu se lembrar e inspirar outras pessoas a não esquecerem do potencial delas. Apesar de ser um livro que ele fala bastante de amizade e é super bonita, assim, a construção que eles fazem e tal, foi uma crítica... Eu vi muitas críticas para os adultos também Sim. aqui nesse livro, né? Justamente por... Ele já logo de cara já fala do desenho, né? Que ele desenhou a jiboia com o elefante. E as pessoas... Eu imagino que tinham sido os pais na época que falaram para ele estudar outra coisa, né? Porque ele não era bom naquilo. Então ali já matou o sonho dele, né? E se você for pensar, tá muito ligado também aos ensinamentos do livro, porque a hora que você olha o desenho que ele fala ali, que é um elefante, uma jiboia comendo um elefante, a gente não consegue ter essa clareza. Por quê? Porque
a gente não tem esse sentimento, a gente não consegue ver a essência das coisas com os nossos olhos, a gente tem que ver com o nosso coração. Então, até ali, quando ele não fala a frase, ele faz uma ligação com o ensinamento que ele vai fazer no livro. Eu acho que o livro é bastante sobre isso, sobre você se autoconhecer e encontrar um lugar dentro de você onde você possa encontrar a sua criança interior, que ainda tem inocência, que pensa com sentimento. Ele faz uma crítica ao mundo adulto, né? Que ele fala, porque os adultos se preocupam muito com os números, né? Então, os adultos não perguntam qual a cor dos olhos, não, eles se preocupam quantos anos tem, enfim. Então, é uma crítica e eu acho que quando você lê o livro, ele te dá um alerta, assim, tipo, olha, sua vida tá passando e você tá sendo um adulto chato e você tá deixando as coisas simples passarem, né? Superficiais, né? Você tá sendo... Se a gente for pensar, tem um outro ensinamento aí. Porque pensa, o que você gostaria de ser? O que você gostaria de fazer se você não precisasse se preocupar com nada? Né? Se você não tivesse, talvez, nenhuma obrigação, nem compromisso. Quem você seria? É aquela questão, né? Se o dinheiro não fosse o problema, quem você seria? O que você iria fazer? Se você pensar muito isso, porque uma criança, ela não tem essas preocupações. Por mais que hoje existem, né, crianças que fazem investimento, crianças que começam a empreender cedo, ela não tem essa preocupação, normalmente. Então, ela consegue explorar a sua imaginação, explorar o seu potencial, entender o seu talento, se conhecer, se permitir fluir. O que na vida adulta a pessoa, muitas vezes, ela é podada pela obrigação de um trabalho que ela precisa cumprir, de um horário que ela tem que fazer, às vezes, uma meta que ela tem que bater. E tudo isso acaba matando o sonho. Eu acho muito legal a construção da narrativa, que quando eu li a primeira vez esse livro, eu estava na adolescência. Aí eu tive outra visão. Quando eu li na adolescência. Eu não tive essa visão fofa que eu tive ontem, que eu fiquei sentida. Lembra que eu te falei? Sim. Ai, eu acabei de ler. Na adolescência, porque a Rosa, já fica claro que a Rosa é o que ele... É a representação de uma mulher. Sim. Né? Que é a mulher dele, no caso. Isso. O que me pareceu, quando eu li a primeira vez, quando eu era adolescente, me pareceu que era a representação de uma mulher que ele amava, porém... lembra que eu comentei isso com você? Sim, você falou. Que ele não... Era a minha interpretação daquela época. E aí, que ele não conseguia ficar junto, então ele tinha que sair em busca de outras aventuras, de outras mulheres. Inclusive, a Raposa, pra mim, era uma outra mulher que ele tinha se envolvido. Isso quando eu li, quando eu era adolescente. Ah, tá. Entendeu? Você achou isso? Só que depois que eu li ontem, eu fiquei refletindo um tempão. Sabe assim, eu fiquei tentando sintetizar tudo que eu tinha lido lá atrás, tudo que eu tinha lido. Olha como a nossa visão muda. A gente amadurece, a gente cria outras experiências e a partir das novas experiências, a gente abre outros caminhos para várias outras interpretações. Por isso que eu acho que ver um filme 2 vezes ou mais, ler um livro 2 vezes ou mais, em diferentes épocas da vida, vão te trazer reflexões diferentes e vão tocar no seu coração de forma diferente. Eu acho isso muito legal. Porque a Camila adolescente teve essa visão um pouco mais maliciosa, digamos, né? Mas um pouco mais negativa. Só pra eu entender, você achou que ele encontrou a raposa como uma outra mulher, se apaixonou pela raposa? Porque ela fala, né, que ele precisa conquistar ela. Que você precisa aprender a me cativar. E ele fala, o que é conquistar e tal. Então, e ele conquista ela, né? Só que quando eu era adolescente, pra mim, a raposa era como se fosse uma mulher, uma outra mulher que ele tinha se envolvido, mesmo ele gostando da rosa dele lá. E aí você foi do time rosa e ficou brava com a raposa. Na época da adolescência. Mas agora, lendo ontem, eu fiquei refletindo, eu fiquei tão assim... É um livro muito sensível, assim. É um livro pra... Né, tem que ter uma certa sensibilidade. E aí agora eu entendi que a Rosa realmente era uma declaração, eu vejo como uma declaração pra ex-mulher dele, pra mulher dele, né, que eles tinham um relacionamento bem conturbado. Porque a Rosa, quando você vai lendo os diálogos, você vê que a Rosa é chata. Parece que a Rosa é um pouco abusiva. É chata, mimada, né? Eu achei que a Rosa é meio abusiva. Então. Se fosse hoje, ela ia ser tóxica. Eu ia ser uma Rosa tóxica. Eles acabaram que não se deram, porque os dois tinham uma personalidade muito forte, né? Aí quando eu fui pesquisar sobre a vida dele, aí tá dizendo também que ela era muito bonita, ela tinha uma personalidade muito forte, que era o que fazia eles terem esse embate, e ela tinha asma, por isso que ele colocou que ela era frágil, entendeu? Sim, que ele tinha que proteger ela do vento. É muito lindo.
É. Eu queria conseguir explicar com palavras. Cara, Mas tem coisas que eu não consigo explicar com palavras. eu acho que é uma história de amor que mostra o ponto de vista de alguém que não consegue aproveitar o momento. Por exemplo, quando ele chega na Terra, que ele vê um campo cheio de rosas. Só um adendo. Eu acho que você deixou o ar quente, viu? Que eu tô sentindo um ar bem quente aqui. Eu também tô sentindo, gente. Camila nas picapes do ar, gente, aqueceu o estúdio aqui. LH, peraí. Você pode fazer um favor, pegar lá e apertar frio na gaveta? Que aqui não tá indo, as máquinas estão se rebelando. A revolta das máquinas. Eu acho que é uma história de amor do ponto de vista de alguém que não consegue dar valor enquanto está vivendo aquela situação. Por isso que eu acho que tem um link muito grande com a vida adulta e essa história de amor que, de certo modo, parece um pouco frustrada. Quando ele chega na Terra e ele vê o campo cheio de rosas, ele fala, caramba, eu achava que eu era tão especial por ter uma rosa, mas tem várias outras rosas Mas aqui. são todas Então, iguais. e são todas iguais? Eu acho que eu não sou um príncipe rico. Ele fala isso pro aviador, né? Ah, não, mas eu sou um príncipe pobre, porque eu achava que eu era muito especial por estar com uma rosa, por ter uma rosa. Mas, na verdade, existem várias outras iguais. Então, eu não sou tão especial assim. Então, eu acho que também passa pelo amadurecimento de um relacionamento, né? No começo do relacionamento, quando você tá muito apaixonado, você olha pro seu parceiro e só existe ele, né? Só existe o seu parceiro ou a sua parceira. Só que com o amadurecer do relacionamento, muita coisa muda, né? A forma com que você trata o seu parceiro também muda. E muitas vezes a gente deixa de ter esse olhar único pro seu parceiro ou parceira. Ou também pode ser que ele só conseguia ver uma qualidade da sua rosa e quando ele faz uma comparação com as outras rosas, ele descobre que não é só aquilo que ela tem, que ela tem muitas outras É a qualidades. descoberta. Eu falei que eu ia chorar. Também pode que ser. ela é perfeita mesmo ela tendo os espinhos dela. Entendeu? Então ele vê outras coisas. Eu tô de TPM, não pode fazer isso. Eu vou beber água. Eu vou beber água. Me fala, o que você achou, Mari, no contexto geral? Qual que é a sua visão dessa obra do Pequeno Príncipe? Eu vou falar o que eu acho no meu coração, né? Aham. Eu acredito muito que cada pessoa, ela carrega uma essência única e a sua forma de ver o mundo e através da visão dos outros, a gente consegue aprender e evoluir muita coisa. E esse livro, ele mostra muito isso, que através de todas as histórias, suas vivências e a forma que ele colocou aquilo, ele deixa aprendizados que cada um consegue interpretar e evoluir de acordo com a sua visão de mundo. Então, através da vivência dele, da visão dele, ele conseguiu transformar vidas, pessoas e gerações. Então, ele realmente conseguiu passar toda a sua vivência, todo o seu sentimento, todo o seu DNA em um legado. Eu acho incrível, porque quando a gente para analisar como que foi um pouco a vida do autor... Não, daí Né? você chora. Porque assim, Cara, o piloto é ele. sim. Né? É ele mesmo. Porque ele era aviador, aí ele teve uma história lá. Cara, Pode Fala, falar. fala, sabe uma Mari. coisa Para o- que eu lembrei que é muito legal? Por exemplo, ele não aparece, né, o piloto ali em si. Não, Ele fala. é uma narrativa. E aí, se a gente for pensar, o que acontece? Às vezes, na nossa vida, a gente fica muito achando que nós somos o centro da atenção. O piloto, na O n- verdade. não, a gente é o piloto, mas não, a gente não é o piloto necessariamente para nós. Nós somos o piloto para o mundo, para as pessoas. Uhum. Então, ele pode também estar fazendo isso. Que não é sobre você, é sobre o que as pessoas conseguem aprender através de você. Cara, isso é muito valioso. Se você contar que ele era um escritor, né, que ele fazia isso mesmo, talvez essa analogia faz muito sentido, Faz sentido, Mari. né? Que legal. E é Gostei verdade. Se a gente dessa- for pegar e comparar, por exemplo, com as redes sociais, poxa, é o seu Instagram, Uhum. mas não é sobre você. Uhum. É sobre o que as pessoas conseguem aprender através de você. Porque é isso que te dá Entendeu? satisfação. É. Não é quando você recebe 10 mil likes. É quando você consegue... Uma pessoa comenta e fala, poxa, Exatamente. obrigada, eu precisava ouvir isso hoje, É. né? Uma transformação, né? É. É aquilo, não é sobre... É sobre a mensagem, não sobre o mensageiro, né? Isso. É bem Mas isso. o que eu gosto na história é que ele conta que caiu de avião e isso aconteceu de fato Sim. com ele, né? Ele caiu no deserto, No deserto.
Líbano, sei lá. Será Não que ele sei. delirou e teve essa visão? Por Então, isso que ele sabia que eu escreveu? pensei nisso? Fiquei pensando nisso É, também. eu pensei nisso. Será De- que ele do sonhou, dia que ele talvez? caiu. ficaram 4 dias sem É. água? E foi um povoado ali, vizinho, que encontrou eles, né? E resgatou. Eu não sei, pode ser que ele tenha 4 tido dias depois- uma alucinação. Eles estavam prestes a morrer, né? Eles estavam já secos, sem água. Porque você Já- pensa bem, talvez ele não tenha alucinado, mas talvez ele tenha tido mais tempo pra refletir sobre a vida. Porque quando você tá perto da morte, o Tende ser humano né? tende a refletir sobre a vida. Então, talvez ali entre a vida e a morte, ele refletiu bastante sobre o relacionamento, sobre o lance da vida adulta, a gente só passar por cima das coisas, ao invés da gente ter o olhar inocente da criança, de olhar a alegria e na simplicidade, entendeu? Das coisas. Sobre relações humanas. Talvez quando ele caiu lá, ele falou, meu, o que eu fiz com a minha vida? Daí ele se lembrou que ele queria ter sido ilustrador e ele não foi. Talvez foi a primeira coisa que pode ter vindo. O que eu queria ser quando eu era criança? Agora eu tô adulto e eu posso morrer. Então, o que eu queria ter feito que eu não fiz? Uhum. O que você Meio gostaria Ivan Illich, né? que você gostaria de ter feito na vida, assim, que assim, ainda dá tempo, óbvio, né? Não, Mas não vamos dá supor que você não dá tempo, na verdade, acabou Cara, a minha chance. Mas vamos supor que você tivesse à beira O que da eu morte. sempre quis ser na vida. Exatamente. Cara, vocês vão rir. Mas eu sempre Se você falar animadora de torcida, eu vou rir mesmo. Não. Desde criança, mas eu consegui falar disso quando eu falei isso a primeira vez pro Ti. Pro Ti, sabe o que eu sempre quis ser na vida? Uma rockstar. Eu sempre quis ser uma rockstar. Eu gosto, é um sonho bem legal. Então, uma rockstar de estádio, sabe assim? Tipo, Billy Joel. Billy Joy, grande Billy Joy. Pra quem não acompanhou, fomos ao Rock in Rio. Mas Daqui quase eu fartou tive de emoção. tive oportunidade, Foi. mas eu deixei passar. Mas por conta de... Por isso que eu falo que o medo, as inseguranças, elas não devem paralisar você. E me paralisava porque eu tinha essa fobia social e eu nunca conseguia... Eu tinha muito contato com essa galera de banda e tal, e eu recebi vários convites e eu nunca aceitava os convites, sabe? E aí eu deixei passar essa oportunidade porque eu tinha medo. Então essa seria a medo. primeira coisa que você pensaria entre a vida e a morte. Tipo, Puta, por que gostaria eu não de fiz ter isso? Não isso. sei entre a vida e a morte, não sei. Mas assim, pensando por alto agora Mas se nesse você momento... tivesse a oportunidade de ter uma banda hoje? Ai, não, né, gente? Não. Você acha que não? Ah, não Não sei, rola? gente. Não, acho que não, né? Acho que já deu. Não É um sei, é o sonho. seu sonho. Ah, não. E você, Mari? Eu sempre escrevi, né? Aham. Então, quando eu era criança, eu já escrevia poesia. Então, eu queria muito ter seguido essa carreira. E eu acho que eu ficaria muito feliz, assim, só escrevendo. Tipo, hoje eu escrevi uma frase. Você é uma poetisa. Só isso, mais nada. Só Ai, que escrevendo. lindo. É lindo, é bem Só isso, romântico. assim. Hoje em dia tem Instagram, tipo, estraga de frase, postar umas 10 por dia. Só isso. Mas por que você não faz? Então, eu ainda posso fazer, mas só isso. Eu, na verdade, eu queria transformar o meu Instagram em Instagram de frases. Ai, Mari. Só, mais nada, assim, Profundidade. só isso. E vai. Eu já tenho, acho que pra postar por uns 5 anos. Mari, começa. É. Começa, Mari. Não tem. Você tá muito mais perto que o Rockstar. É mais difícil. Não, é mais Que difícil. uma rockstar. Entendeu? Ah, Uma Ainda rockstar. mais no Brasil, né, gente? Não É. dá. É, mas Eu assim, falei, gente, eu começou acho que- errado quando eu nasci no Brasil. Nasceu no Brasil já não dá, entendeu? Já é muito difícil. Já piora tudo. Eu acho que se for pensar isso, lá atrás, acho que é isso. Acho que isso é legal, assim. E eu não sou muito vibe, assim, sabe, de boa. Eu sou meio acelerada, né? Pra ter, tipo, essa vontade. Mas eu acho que eu continuaria sendo isso. Seria, tipo, só... Eu ia viver pelo meu hobby, entendeu? Só vou fazer isso. E é isso. Da pessoa fala, Mari, faz pra mim uma frase pra eu dar de faço pra você. É lindo. Faço. E acho que ia ser de boa. É E a uma minha vida ia arte. ser essa. É fofo. Eu gostei. E você, Isa? Eu gostaria de viver uma vida igual a da Carrie Bradshaw. Quem assistiu Sex and the City. Eu não Eu não vou assisti. lembrar, não vou lembrar. Eu assisti, Também mas eu não vou não. lembrar. Carrie Bradshaw é a escritora central, ela é o personagem central da série. Ela é uma mulher nova-iorquina de sangue que vive e respira Nova York com 3 amigas maravilhosas. Ela é uma escritora e aí, gente, ela vive experiências muito legais que assim, teria sido incrível viver algo parecido, assim. Ela escreve sobre sexo e a cidade, então ela escreve sobre seus próprios relacionamentos. Só que assim, gente, ela tem acesso a coisas assim, Vogue, não sei o quê. Ela conhece o Big, que é o grande amor da vida É a dela. loira. Isso. Tá. A loira é a Pra lembrar, Carrie. é.
Ela conhece o Big, que é o grande amor da vida dela. E aí, assim, ela vive uma paixão com ele. Aí é um vai e volta, e muitas idas e vindas. Depois eles se encontram, casam e vivem, assim, uma vida muito legal. Ela com as amigas, ela grandes realizações, assim, sabe? Mas é mais pelo estilo de vida dela, sabe? Respirar Nova York, respirar moda. É muito legal. Só que o final, talvez, eu mudaria. Porque no final, pra quem não assistiu o filme que a HBO Max fez sobre Sex and the City, meio que dando um fechamento pra série, muta, porque eu vou falar o final. Spoiler. Vou dar spoiler. Momento spoiler. O Big morre. O grande amor da isso vida é dela legal, morre. isso é legal. Ela agora ela já estão com 60 anos, né? Ela e as amigas. E tipo assim, gente, dá de 1000 a 0 em mim, que tô com 29. Maravilhosas, lindas, estilosas, só que daí o Big morre, porque ele já era mais velho que ela, e aí é ela lidando com a redescoberta dela mesma, entendeu? Não é Nesse legal. mundo moderno, sem ele, sem o grande amor da vida dela. Mas assim, é muito legal. Eu gostaria de ter vivido uma vida assim, mais leve, sei lá, mais deslumbrante, assim. Eu acho que por bastante tempo Como eu assim? vi coisas. Eu acho que eu vivi coisas não tão bonitas durante a vida, situações chatas, dificuldades que não são mas legais. É a vida. Sim, mas eu poderia ter passado outro tipo de dificuldade, entendeu? Você queria ter tido uma vida com talvez mais glamour? Acho que mais glamour, mais, sabe, mais coisas bonitas, aproveitar mais a vida, sabe? Mas tá fácil isso. Não, tá fácil. fácil. Eu sei, mas Tá mais acho fácil que é que isso. minhas poesias, eu acho. Será? Fácil. Você já começou, você foi pro Rock in Rio VIP do Zip. Verdade. Já comecei. Ai, meu Deus, a minha Porque vida de o que eu Carrie percebo Bradshaw. muito? Isso foi um aprendizado que eu mesma tive. Eu me lembro uma vez que eu me cobro muito. Eu tava me cobrando por não ter um resultado. Eu falei, parei. Poxa, há um ano atrás eu não tinha nem 10% do resultado que eu tenho hoje. E eu tô, tipo, reclamando. Há um ano atrás. Um ano. Não tinha nem 10% do resultado que eu tenho hoje. E eu tô, tipo, brava porque eu não tô tendo resultado. Peraí, né? Tá havendo uma evolução. Existe um crescimento. Então, às vezes é isso. Às vezes a gente quer alguma coisa, só que a gente não se atenta que a gente já está vivendo aquilo. É verdade. E a gente tem E não é por mal. O Não adulto é, tipo, assim, né? Não é por mal. É porque a gente fica tão na correria. É. E o que acontece? O sonho, ele é algo muito distante. Então, parece que a gente não vai ter, a gente não vai conseguir, não vai alcançar. E quando aquele sonho ele se torna realidade, ele deixa de ser sonho, porque ele se torna alguma coisa comum. E você esquece que um dia ele foi sonho e hoje ele é realidade para você. E você não valoriza as coisas que você conquistou, porque você está buscando por coisas novas, porque tudo aquilo que você já desejou, você tem. Na opinião Faz de sentido? vocês, na opinião de vocês acham que hoje em dia as pessoas estão se distanciando cada vez mais de seus sonhos? Com Sim. toda certeza. Sim. O que acontece? Gente, vamos fazer uma comparação com um livro. Quando você é criança, você tem a sua essência, você tem aquilo que você gosta e você se permite descobrir. E conforme você vai crescendo, você é, de alguma forma, obrigado a deixar tudo aquilo que você deseja de lado para viver aquilo que você precisa. E aí você chega num ponto que você nem sabe mais o que você sonha. Você nem sabe mais o que você gosta. Entendeu? Ele fala isso no livro quando ele chega no planeta que tem o ferroviário. Ferroviário, né? O moço que coloca a pessoa lá no trem. E aí ele pergunta, né? Mas pra onde essas pessoas estão indo? Ele fala, nem elas sabem, sabe? É muito isso. É muito legal esse diálogo. Porque você não consegue seguir o seu sonho porque a sociedade te impõe várias normas. Por exemplo, você precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Às vezes o que você sonha em fazer não vai te dar dinheiro, mas aí você precisa do dinheiro. Aí pronto, já não... Aí na infância, às vezes, você quer investir numa coisa, só que a sua família às vezes não pode te permitir aquilo, ou sua família não tá naquele mood, não acredita em você, pronto, já picota o seu sonho. Então a vida parece que em diversas fases ela vai picotando tudo que você quer fazer, que é o que faz arder o nosso coração. E aí você acaba fazendo o que é necessário para ser uma pessoa que vive, entendeu? Para ser um adulto. Então você precisa trabalhar para ganhar dinheiro, você precisa ter uma família para, sei lá, ser feliz ali, ter um piquinho de felicidade. Aí você gasta dinheiro para reforçar um pouco essa felicidade, só que para você
ter o dinheiro para gastar, para uma alegria momentânea. Você precisa trabalhar mais e é um ciclo muito difícil. E tem uma hora que eu acho que você realmente para e pensa, para onde que eu tô indo? Parece que eu tô indo para um lugar nenhum, porque eu não tô fazendo nada por mim. Aqui eu acho que ele fala bastante sobre isso. O que está fazendo por você, entendeu? Que momento que você para e cativa, se cativa. Porque ele não fala só de você cativar outra pessoa, amizades ou sonhos. Ele fala de você se cativar. Você também precisa se cativar, né? É importante você cativar o seu ser, né? Porque senão você fica igual... Mas agora, vamos lá, já que a gente lugar tá nenhum. falando de sonhos. Se a gente perguntasse pra todo mundo que tá aqui, tá? Qual que é o seu sonho? Você sabe responder? Quarta voz. Vou jogar pra você. Qual que é seu sonho? Pra dentro dela pensar. É uma estratégia aqui que a gente tem ali, Vocês olha, não põem fica na tranquilo. fogueira, né? É? Olha, eu preciso pensar ainda. Não Não sabe? Não Vai, sabe? cara. preciso falar da gente, né? É bem difícil. Sonho hoje é difícil, né? Tem que ser um sonho atual? Não, se eu te perguntasse agora, sem pensar, você conseguia me falar? Não, Não. precisaria de um tempo pra pensar. E aí, eu tive um insight também, né, gente, que eu já falei pra vocês que eu escrevo. E eu escrevo inspirada por Deus mesmo. E daí teve um dia que eu tava refletindo e dele me falou assim, eu concluí, né, Deus me ensinou a escrever porque eu não aprendi a sonhar. Que loucura. A gente não aprende a sonhar. Porque todas as coisas que a gente deseja, elas são podadas da gente. Então, é como se a gente, inconscientemente, a gente já tirasse aquilo, porque se eu não conseguir, eu vou sofrer. Uhum. Então, é como se a gente não soubesse mais sonhar. Isso é verdade. E eu vejo muito que as coisas que eu escrevo, às vezes não é para mim, às vezes é para outras pessoas. É uma forma de você começar a sonhar, começar a criar. Porque tudo tá na nossa imaginação. Os sonhos, eles são uma extensão, né, de coisas que talvez a gente nem conheça, mas um dia a gente vai querer viver. Uhum. E quando você começa a falar das loucuras que você pensa, e as pessoas começam a podar, falando que isso é difícil, que isso é impossível, que isso não dá certo, que não tem como, que não tem dinheiro, o seu cérebro ele vai trabalhando, o seu coração também, para não ter mais esses desejos. Então, por isso que é difícil. A hora que eu pergunto assim, o que você sonha? Você fica com medo de falar, porque a partir do momento que você fala e você não consegue alcançar, você vai estar assassinando algo muito bom dentro de você. E a gente prefere guardar isso do que colocar para fora e não realizar. Pronto, chorou. Chorou. Gente, esse episódio não tá tendo condição. Não tá tendo condição. Eu tô triste, entendeu? E a Mari tá falando coisa triste. A Mari tá aqui A Mari, ela falando... veio hoje pra... A Mari tá aqui falando coisas que tá lindas. fazendo meu coração. Coisas- Entendeu? Bater forte e eu tô quase chorando porque eu sou uma mulher muito sensível nesse momento. Ai, falando sobre... Vamos mudar um pouco. Vamos pro planeta do vaidoso. Sim, vai. Que ele chega no planeta Vou do pegar um vaidoso. bolinho. Que pra mim, o planeta Quem do quer um bolinho? Quer um bolinho? Não. Quer um bolinho? Agora não, depois. Eu quero Muito obrigada, café. Isa. Quer café, Mari? Não, mas tem café que é aquele que é o cappuccino? Tem descafeinado e tem cappuccino. Cappuccino? Vou pegar Eu vou pegar um bolinho. Come Deixa eu vocês. fazer o café pra vocês. Se for É. gostoso, eu como também. Que legal, quando ele chega no planeta dos vaidosos, Ah. tem a frase que eu postei ontem nos stories. Ele fala, para os vaidosos, todas as outras pessoas são admiradores. Porque ele chega lá e o vaidoso tá lá sozinho, né? Quantos planetas são mesmo? Ele passa por o homem de negócios, ele passa pelo planeta do rei, pelo ferroviário, pelo lampião. Uns 6 ou 7, talvez. Será que são 7? Os 7 pecados capitais? Nossa, não tinha pensado Que por loucura. isso. Não sei se são 7, mas a gente... tem o planeta do bêbado também. Esse é o meu planeta. O planeta do... Olha a lição do planeta do bêbado. Ele pergunta pra que ele bebe. Ele tá bêbado lá, né? Ele fala, por que você bebe? Perguntou o pequeno príncipe. Ele, para esquecer, respondeu o bêbado. Para esquecer o quê? Perguntou o pequeno príncipe, cheio de pena. Para esquecer que tenho vergonha, confessou o bêbado, baixando a cabeça. Vergonha de quê? Vergonha de beber, concluiu o bêbado, fechando-se de novo no seu silêncio. E o pequeno príncipe foi embora perplexo. Os adultos são mesmo muito, mas muito estranhos. Cara, Triste o bêbado, né? gula. Por que a pessoa come? Ela come pra esquecer aquilo que ela não gosta, Ela come emoções, né? porque ela comeu. As pessoas que são viciadas, por que o drogado ele usa uma droga? Pra esquecer alguma coisa que ele mesmo, né? Não que ele mesmo construiu, mas
um vício que ele mesmo alimentou. A Uhum. bebida é a mesma coisa e todos os vícios. Negativos, tá, gente? Não os vícios bons. Sim. Que aí não são vícios, são hábitos. São hábitos, né? Bons hábitos. É. Mas é triste, né? O do rei também. Do rei é muito triste. Você lembra do rei que ele acha que todos os outros homens são súditos dele? Soberba. Soberba. Vaidade. Redes sociais. Vaidade, O vaidade. planeta Tudo da é vaidade. Luxúria. É. Não sei se são 7, Mari, mas faz total Gente, será que sentido. são 7? A gente tendo uma descoberta Pesquisa aqui. pra gente, LH, se tem a ver. Não, pergunta quantos planetas são. Daí se tiver É, a ver, quant- a gente inventa. É, a gente vai A falando gente aqui. A inventa. gente vai analisando ao vivo. Cara, Você quer o quê? De café? o Forza. Quer o Forza? Aham. Cara, a história do Zé Perry é muito incrível, porque ele teve todo esse sonho, né? É que eu pesquisei a história dele recentemente, então tá muito fresco, assim, pra mim. E ele tinha esse sonho de ser aviador, né? Aliás, ele tinha esse sonho de ser um pintor, um artista, e esse sonho dá a entender que mataram esse sonho desde que ele era criança. E aí ele cresceu querendo ser um aviador, ele queria muito voar, e aí ele entrou para uma empresa, não sei o que lá, naval. Só que aí, como ele era muito bom consertando os aviões, deixaram ele no chão, né? Trabalhando no chão, não no céu. Mas ele queria muito aprender, então ele aprendeu por conta. Ele foi fazer um curso fora de avião, aí do nada ele tinha um espírito muito livre. Ele era meio que rebelde. Pelo menos assim, eu entendi que ele tinha esse espírito meio de rebelde, meio ser livre. Ele era e tal. ousado. Era O primeiro muito. voo que ele fez, ele tinha 6 ou 8 anos. Tipo assim, Ele mentiu. ele mentiu pro piloto, falou, não, tem autorização pra voar. A minha mãe A minha mãe deixou. Aí o cara, beleza, então vamos fazer nosso primeiro voo. Aí ele foi, Aí ele se tipo... apaixonou. Aí ele queria ser um piloto. É. Aí tanto que quando ele pilotou a primeira vez, não foi nem autorizado, né? Tipo, ele pegou o avião lá, um local onde ele trabalha, onde tinha Ai, não quero bolinho agora. Não quer, não? Obrigada. Aí ele pegou um avião sem saber pousar. Todo mundo achou que ele fosse morrer no pouso. Só que aí ele pousou lá, né? Tipo assim, batendo, pegou fogo na cabine, mas ele não morreu, ele conseguiu sobreviver, porém ele ficou preso, ele foi preso, ficou 2 semanas preso. Aí depois ele conseguiu se tornar o que ele queria de fato, que era ser um aviador. E Aí se você for pensar, o piloto, ele desenha nas nuvens, né? E ele fazia essas... Sabe Asas Indomáveis? Quando eu tava lendo... Acrobacias. Porque... É um desenho nas nuvens. porque- Ele era um artista. Ele era um artista, Sempre ele foi um fazia isso, essas acrobacias no ar, e ele resgatava os outros pilotos na guerra, né? Ele trabalhou na guerra, ele serviu. Então, o trabalho dele era sobrevoar ali a região ali que estava rolando a guerra para capturar os pilotos que haviam sido abatidos, que, né, alguns não morriam, né? Eram abatidos lá e por algum motivo, não sei qual, não morriam. Aí ele resgatava esses pilotos. E o mais interessante é que ele morreu voando. Ele foi abatido. Ele foi abatido na guerra pela Itália, eu acho. Aí um soldado italiano abateu o avião dele, porém o corpo dele nunca foi encontrado. Aí só em 98 que um pescador, acho, tava lá fazendo sua pesca. Aí ele encontrou uma pulseira cravada numa pedra, aí tava com o nome dele, o nome da esposa e o endereço, que era uma pulseira. Porém, o corpo dele nunca foram encontrados os destroços do avião, que era o avião E o dele. corpo dele não? E o corpo dele nunca foi encontrado. Loucura, né? Mas ele morreu fazendo aquilo que ele mais amava. Ele estava voando, servindo a pátria, né? Porque como ele viveu nessa época do nazismo, ele não se conformava com ver o país dele perdendo, né, se tornando parte ali de uma Alemanha nazista. Isso. Então, ele não aceitava isso. E aí ele serviu, né, a pátria dele. E aí, 10 dias depois, a guerra acabou. Isso. E Paris foi recuperada. Então ele não conseguiu ver Ele não nem viu. o sucessão do livro dele e não conseguiu ver Paris livre, né? Ele ficou Que era o que ele exilado mais queria, um assim. tempão nos Estados Unidos, né? Até ele ser chamado de novo para voltar a combater, ele foi, porque ele realmente não se conformava com o nazismo. Mas vocês sabiam que tem um outro livro, agora falando da outra interpretação, que a gente estava falando sobre a história de amor, tem um outro livro que se chama A Verdadeira História do Pequeno Príncipe. Esse livro, ele fala exatamente
sobre a vida do autor, como ela se conecta com a história. E fala exatamente da história de amor dele com a... não é Violeta o nome da Ana? esposa? Não. Não. Elizabeth, peraí, tem uma foto dela aqui. Ela é latina. Ela nasceu em El Argentina, Salvador. não era? Não, El Salvador. Salvador. El Salvador, se eu não me engano, Ah, detalhe, essa edição aqui que eu tenho é uma edição completa, então ela tem fotos e um estudo sobre a vida do autor. Então, isso que eu tô falando, eu li tudo aqui nesse livro. Li ontem. Aí tem, ó, qual é o nome dela? Deixa eu ver. Tem, ó, uma semi-foto do manuscrito dele do Pequeno Príncipe. É muito legal, gente. Tem isso. Deixa eu pesquisar o nome da mulher dele. Consuelo. Ah, Consuelo. Consuelo era do... Aí esse livro que eu Tem falei... cara de geniosa, não tem? Deixa eu ver. Ó a cara dela. Ele fala, né? Ele descreve ela como uma mulher muito fogosa, uma mulher de ideias muito... firmes, isso. De ideias muito firmes e tal. A famosa tóxica, né? Não fala assim dela. Ó, ela era uma artista. Não fala assim da Consul. Não fala assim da Consul. Consul. Ela era uma artista plástica, pra você ver como as coisas meio que se Olha que conectam, legal. né? Ela era uma Daí, artista o inspira plástica. ele a não... Super inteligente, assim, porém ela tinha um gênio difícil, né? Que era esse momento aí do Era relacionamento um dos gênio dois. difícil. Só que ele também tinha um gênio difícil, né? Então acho que era meio que uma incompatibilidade ali, que eles se amavam muito, mas eles tinham um problema de relacionamento interpessoal, digamos assim. Só que aí que com o tempo eles foram percebendo que tem esse lance de você amar a pessoa e aceitar também os defeitos dela, né? Acho que ele mostra um pouco isso aqui, que ele a princípio não aceitava os defeitos dela, colocava um monte de defeitos nela, só que depois ele entende que ela era especial pra ele, mesmo com todos aqueles espinhos que ela tinha e etc. Mas fazendo uma analogia com o que você falou agora, da visão, que eu gosto sempre de analisar a vida do autor com o que ele escreveu. O que ele fala aqui do rei, da vaidade, até do lampião, que o lampião, pra mim, é uma representação do trabalhador operário da época, sabe? Que é aquele que fica só fazendo o que é mandado e ele não questiona nada. Então, aí você pega um pouco disso tudo, né? Ele viveu ali na era da Segunda Guerra Mundial e ele era uma pessoa muito sensível. Dá pra ver que ele era um autor com muita sensibilidade. E quando você tem muita sensibilidade num mundo tão hostil, sabe? Você... É engolido. Entende? E aí, qual que era o refúgio? Transformar isso em arte, né? Que foi o que ele fez aqui. Então, na minha análise, pra mim, ele relatou muito do que ele vivia ali na Segunda Guerra, toda aquela dor de ter vivenciar aquilo, né? Porque ele alertou, né, os líderes lá que estava acontecendo uma coisa, que ia acontecer uma coisa muito ruim, pesada, que não era pra confiar na Alemanha e tal. E meio que ele foi meio que ignorado. Aí, quando ele viu... A França já estava sendo tomada, né? Já estava sendo engolida pelos nazistas. Então, quando ele fala do homem aqui, faz essa crítica tão forte em relação à vida adulta, eu acho que ele estava se referindo mesmo ao que os homens fazem, né? Quando eles querem a busca pelo poder, né? Quando eles querem território, etc. E também o quanto que eles precisam de uma clareza para ouvir outra pessoa, né? E que no final não é disso que se trata, né? É outra coisa ali, é você ter enxergar com a alma, né? Não com os seus olhos. Não sei. E deve ter sido muito difícil, né? Viver nessa época. Cara, eu acho a história em si triste. Principalmente olhando sobre... A Ká já tinha comentado comigo que ela tinha tido essa interpretação. E aí, depois, fazendo pesquisa sobre o livro, eu descobri esse outro livro, que chama A Verdadeira História do Pequeno Príncipe. E aí você começa a pensar que ou ele não deu valor a esse relacionamento, ou ele... Parece que é assim, só dá valor quando você perde... Então, não sei o que era. Ele tinha uma questão amorosa, né, no relacionamento dele. E ele passa isso no livro, colocando ali os personagens e tal. Então, é muito triste. É alguém que viveu uma época muito difícil, né, ali durante a Segunda Guerra. Serviu, não conseguiu fazer valer o seu sonho, né, de repente ser um artista, tal. Escrevia, que era o que ele gostava também. Mas era alguém que tinha algumas frustrações e via na vida adulta uma vida muito chata, né? Então, a crítica do livro também é sobre... acho que junta tudo isso que ele quis dizer e resume assim, cara, encontre a sua criança interior,
né? Ouça a sua Seria- criança seria interior. Encontre seu pequeno príncipe. Encontre o seu pequeno que existe príncipe. dentro de você. É. Que é aquele lado que a gente acaba deixando de lado, né? É a Que esperança, é o sonho. de são os olhar com desejos. uma sensibilidade, né, de ter um pouco de empatia. Então ele deixa a importância de você ter amigos, né, de verdade, porque ele não tinha, né, ele não tinha o Pequeno Príncipe, né? É. Então ele Ele tanto é vivia que sozinho num planeta só pra ele. tanto é que ele sai em busca de amigos, né? Sim. Ele sai numa aventura, mas em busca de amigos. E aí acaba que ele tem esse encontro dele com a sua criança interior, que é esse lado mais sensível, esse lado mais inocente de ver a vida, que não necessariamente é ingênuo, e sim mais belo, eu acho. E se a gente for pensar, então, nisso, o que vocês acham que significou na hora que o príncipe ele volta pro planeta? Que ele volta com a raposa, né? O que você acha que isso significou ali num conceito que a gente já tá analisando? Primeiro, assim, que na minha concepção é triste porque dá a entender que o Pequeno Príncipe morreu. Mas aí vamos colocar na historinha lúdica, que ele volta com a raposa, ele volta pro mundo que ele precisou sair viver toda essa aventura para entender que o de mais importante que ele poderia ter na vida estava lá no planeta dele, que era a rosa dele. Entende? Que eles já tinham criado esse laço, já tinham cultivado toda essa relação. Então ele volta, só que ele volta com um amigo dessa vez, que é a raposa. Sim. Que ela é uma representação, acho que como se fosse a mentora dele, né? Uhum. No caso. E a raposa foi inspirada numa amiga real, uma amiga que ele tinha. Era a melhor amiga dele, que inclusive era amiga Sim. do casal. E aí eu acho que ele volta com tudo que ele precisava, sabe? Que ele volta de alguma forma valorizando aquele amor que ele largou lá, porque ele não achava que era tão especial, ele não tinha essa visão. E ele volta com um amigo que era algo que fazia muita falta pra ele. O que vocês acharam? Eu acho que é Acho muito... que ele volta completo. Eu acho que assim, é muito triste você pensar que ele tinha um planeta só pra ele, né? Ele tinha ali uma independência, ele não que ele tenha conquistado, né? Mas ele tinha um planeta só pra ele e ele se sentiu tão sozinho, foi em busca, né, de encontrar novos amigos e conhecer pessoas. Só que eu acho que ele volta com o mais importante, que é o conhecimento dele mesmo. O autoconhecimento. O autoconhecimento. Eu acho que a raposa, pra mim, nessa situação, pode representar o autoconhecimento dele, entendeu? Uhum. Mas isso vocês estão falando em relação ao Pequeno Príncipe. Mas em relação ao piloto, Ao piloto? entendeu? Que, tipo, ele deixou. Não entendi. O que ele deixou de... Calma, eles a gente vai dar volta. spoiler aqui. Calma, acho Tá. que a gente já Do deu final. spoiler. Já deu, né? Pulei. Não, então vamos lá. Então eu vou falar desse ponto de vista, depois a gente fala do outro. Talvez ali ele possa ter entendido que apesar dele deixar de ser quem é criança, ele sempre pode revisitar quem ele é. Se reconectar. Se reconectar. Então Com você pode seu- até... ou se não, pode ser assim. Muitas vezes você vai ter que abandonar a sua criança para ter uma atitude, para viver uma vida de adulta. Mas isso não significa que essa criança não exista mais. Que você deva abandoná-la de alguma forma. Tipo, toda vez que você precisar, você pode acessá-la, que ela tipo, mora dentro de você. É só você Vocês querer. acham que vocês são conectadas com sua criança interior? Eu acho que eu posso me conectar mais. E você, Isa? Bem mais. Bem mais? Eu acho que eu posso bem mais. Eu acho que... Ai, que difícil. Eu acho que... Universitário. Você acha que você é conectado com a sua voz interior? Nossa, agora... Universitário é ótimo. Eu Universitário. acho que tem momentos, né, que a gente se conecta com a criança interior. Em que ali. momento você se conecta, LH? Caramba! Eu acho que em determinados filmes infantis que você assiste, sei lá, com a sua família, talvez você lembra de uns flashes do passado, às vezes se conecta com a sua infância que você passou lá atrás, talvez com alguns momentos desses filmes infantis. Tá, uma pergunta. Vocês acham que se conectar com essa criança interior tem necessariamente uma ligação com quem você era quando criança? Eu acho Entendeu? que a minha criança interior, a minha criança Entendi. da infância estaria orgulhosa de quem eu me tornei. Certo. Mas, quando eu sinto que eu estou conectada com a minha criança interior,
Eu não gostaria de me conectar com a criança que eu fui, porque eu acho que... Enfim, tive uma boa infância, tá? Aquelas, né? Eu tive uma boa infância, tudo, mas eu acho que quando eu me conecto com a minha criança interior, eu acho que sou eu adulta, só que com um olhar mais terno sobre as coisas. Um olhar de ternura para as coisas, mas eu acho que não a minha criança quando eu era criança, exatamente. Entendi. Eu acho que é que pros universitários, sim, né? A ligação. É porque, assim, o que eu vejo? Quando a gente fala criança interior, eu não vejo necessariamente como uma criança, mas eu vejo como uma essência. Uma essência pura, uma essência divina, uma essência sobrenatural, uma essência natural também. Sim. Que a gente tem, que é realmente o nosso melhor lado, né? Aquilo que a gente tem de melhor, quando a gente consegue tanto acessar para nós quanto para os outros. Acho que acessar a sua criança interior, eu vejo muito nesse sentido. Sua essência mais profunda e verdadeira. Eu tenho uma conexão aflorada com a minha criança interior. É? Eu Você tenho. gosta? Eu gosto. Depende. Assim, tem momentos e momentos. Por exemplo, quando eu estou lendo um livro, eu acho que eu tenho uma conexão muito forte com a minha criança interior, que é quando eu tenho essa visão mais que o Pequeno Príncipe tenta passar, sabe? Que o essencial é invisível aos olhos. Por exemplo, quando eu estou assistindo um filme e eu consigo captar camadas daquele filme de pessoas que estão próximas a mim, não consegui captar a mesma coisa, e depois que eu falo o que eu captei, que é um pouco disso que a Mari tá falando, aí a pessoa fala, nossa, Faz é sentido. mesmo. Porque você não tá ali no superficial, você vai um pouco mais além, né? Você vai um pouco mais na profundidade. E eu acho que a criança interior, eu concordo com a Mari, eu acho que é bem isso que ela tá colocando, no termos de você ter a sua essência ali, você conseguir ver através, sabe? Agora, falando da criança, eu acho que eu tenho também, porém eu tenho pessoas que que quando eu estou perto, me permitem ser a Camila criança, sabe? Por exemplo, o Ti, a Rafa, o Pirulis, quando a gente tá conversando Sim. também, que eu tenho uns momentos bobos, que a gente fica falando Sim. besteira. Então, tem pessoas que me permitem acessar esse lado mais infantil, bobo, infantil mesmo, sabe? Agora, da essência, eu acho que eu ainda tenho essa conexão, assim. Tem gente que interpreta de outras formas. Por exemplo, o Ti, ele fala que eu tenho veia artística. Por isso que eu tenho essa sensibilidade. Mas eu acho que a gente pode trazer isso também, né? Pra colocar isso como se fosse uma essência. Porque né? a criança também é muito artista, né? Gente, a criança consegue brincar com uma garrafa PET Imaginar e mil imaginar coisas. uma cidade inteira com uma garrafa PET, Aham. entendeu? Então, eu acho que quando te olha e pensa, poxa, é uma essência muito artista, né? Você tem um espírito artístico, talvez não seja nem isso, talvez seja só que você deu bastante espaço para sua criança. Concordo. Né? Eu gosto disso. Eu acho que as pessoas que não têm o problema de serem vulneráveis, porque qual que eu acho que é o problema do adulto? Ele não se conecta com a criança interior porque a criança nos deixa vulneráveis, né? A essência da criança te deixa sem um pensamento mais alerta, que é uma coisa mais adulta. Ele não te deixa... Criança não tem noção de perigo, por exemplo, né? Então, quando você tá com a sua criança, talvez você não tenha noção do perigo. E eu acho que a gente bloqueia essa conexão com a nossa criança porque a gente não quer se sentir vulnerável. Só que vulnerabilidade é aí que você mostra a essência do seu ser, entendeu? Quando você tá vulnerável, é que você mostra quem é a Camila. Porque enquanto você tá numa casca, gente, qualquer um pode colocar uma casca e ser quem quiser. Agora, quando você tá vulnerável, você se mostra vulnerável, principalmente para as pessoas que você confia, aí as pessoas conseguem ver através de você, entendeu? Eu acho que isso é importante. Porque o que acontece? Eu tenho a bebezinha, a Penélope. Ela não tem noção do perigo. Então, ela começa a andar, se eu não seguro, ela vai cair, vai bater a cabeça, vai se machucar. E quando você é vulnerável, você fica à mercê de alguém. Entende? Você precisa que alguém esteja cuidando de você. E se você não tem ninguém que você confie, se você não se sente à vontade ou se permite ser cuidado pelo outro, você nunca vai se parecer vulnerável. Que loucura. Pensando dessa forma, eu acho que eu sou bem conectada com a minha criança interior, viu? Eu tinha falado em alguns momentos e tal, mas pensando desse jeito, eu me permito muito, sabe? Ser cuidada, me mostrar boba, sabe? Igual você falou. Eu me permito, sabe? Porque eu acho que estando vulnerável, eu posso
eu posso passar quem eu sou e isso vai fazer com que as Na pessoas se essência. sintam mais próximas de mim, porque eu tô mostrando exatamente quem eu sou. É como se eu estivesse me despindo e falando, é isso que eu sou. Ou você me aceita, ou eu não sei mais o que eu posso fazer pra te agradar. É isso que eu tenho pra te oferecer. Então, eu acho que pensando dessa forma, Então, eu nesse sou bem lado conectada. não. Eu tenho muita dificuldade de mostrar minha vulnerabilidade. Apesar de eu ser, tipo, muito transparente, falar, eu não sei, me Uhum. ajuda, tal. Eu sou muito fechada. Apesar de não parecer, eu sou muito fechada. Por exemplo, se eu estiver triste, eu não vou mandar mensagem pra alguém me ajudar. Eu não vou procurar, entendeu? Sabe, tipo, coisas que é normal. Você tá chateado com alguma coisa, eu me resolvo. Uhum. Acho que é por isso que eu escrevo, entendeu? Tipo, eu me resolvo. Eu não sei como, tipo... por que eu deveria fazer isso? Sendo Sim. que eu sei que eu deveria. Aham. Foi até o assunto do outro podcast, É. entendeu? Tipo, da terapia. Eu tenho essa dificuldade tipo, me abrir com alguém, tipo, falar alguma coisa que... Isso é, tipo, um parto pra mim. Nem um parto, meu parto foi de boa. Tipo, alguma coisa... Perto do meu parto. Isso é de Não, boa, uma entendeu? conversa dói muito mais que Não, um eu parto. sei, porque eu também sou Você super entende? Tipo fechada, assim, sabe? mas Assim, a gente vai trabalhando. talvez pode ser que tenha cada pessoa que eu fale algum assunto que eu me sinta à vontade. Mas eu não consigo, assim, ir lá e, tipo, falar, sabe? Meu marido eu falo, claro, mas é diferente, né? É um outro contexto ali, você tá citando, mas eu tenho essa dificuldade em falar minha vulnerabilidade, porque isso me mostra fraca. E eu tenho um perfil que eu não gosto de parecer fraca. Eu tenho essa consciência, eu trabalho isso, mas eu tenho essa dificuldade. É muito doido. E eu sou muito transparente, eu não ligo de falar. Tipo, eu falaria isso, mas na hora que eu preciso falar, sei lá, eu não sei, não sai depois que eu percebo que eu... Você faz terapia? Não, gente. O episódio passado a gente falou É verdade. disso, lembra? Não, porque eu faço justamente por conta dessa dificuldade de me abrir. Sabe assim? A gente virou um consultório aqui. Virou Então, um mas- AA. Então, gente, a gente vai mudar. Esse episódio vai ter outro nome. Esse entendeu? episódio vai ser como não pirar sendo adulto, liberte a criança interior Então, que há em você. O que é muito bom pra mim, porque eu escrevo, então isso me ajuda muito. Parece que o fato de escrever, às vezes eu nem escrevo sobre mim, às vezes eu escrevo sobre outras coisas que eu vi de outras pessoas. Às vezes, sim, eu escrevo sobre os meus próprios sentimentos e às vezes eu escrevo coisas que eu nem imagino que são e depois de algum tempo aquilo faz sentido pra mim. É muito doido, assim, sabe? Então, isso me ajuda bastante, porque eu faço várias reflexões em cima daquilo, sabe? Então, eu acho que eu comentei isso no episódio passado. Uma frase que eu escrevi que depois fez sentido pra mim. Que era assim, as pessoas nos admiram no silêncio. Não deixe que a quietude do mundo cale sua voz. Eu almoçando, veio. Fui lá, escrevi, falei, caramba, faz sentido. E na mesma semana aconteceu alguma coisa assim, sabe? Tipo, de avaliar que eu tinha ficado triste, bobeira. Eu falei, eu não posso ficar triste por causa disso, né? Mas Ó. você falou que você é fechada, que não consegue se abrir. Só que a sua forma de se abrir, pelo que você está dizendo, É através desse... é através da escrita. Então você o se Kafka. conecta. O Kafka é Kafka. extremamente fechado. Cara, que é Kafka é um autor. Um amigo nosso. É um amigo próximo. amigo, porque já tem aqui 1001 episódios só de Kafka. É o autor do Metamorfose e do Processo, Processo. que a gente já soltou os episódios no podcast. E ele tinha esse comportamento dele ser super fechado, retraído, na dele, isolado e tal. Só que ele conseguia expor tudo que ele sentia através da escrita, sabe? Nas obras dele, que são incríveis, inclusive. Sim. Aí você também tem É. essa... E eu acho assim que só faz sentido eu Forma de se contar expressar. os meus problemas se for pra edificar alguém. Entendeu? Então, assim, se eu precisar dar algum conselho pra vocês e nisso eu tenho que mostrar alguma dor minha pra ajudar, eu não ligo de falar. Mas, tipo assim, sair falando assim, tipo, tô fazendo nada. De vou- besta, né? Eu não vejo muito sentido. Falando por só Começar a queria contar pra falar vocês os meus aqui. problemas, entendeu? Então eu tenho muito esse negócio. Poxa, tem que ter um motivo pra eu estar fazendo isso. Eu acho que é um pouco meu lado racional, né? Taranta pedindo É um pra eu fazer cachorro. carinho aqui. É um cachorro muito educado, É. ele dá a pata. Ele tá querendo mostrar vulnerabilidade Oh. dele, ele escutou o assunto. Que calha É o cachorrinho que tem a criança interior pra sempre. Ó, com o cachorro, a gente mostra a nossa criança interior, né? Com criança, com bebê. Você A gente não fala fala até gente, com uma olha voz isso. engraçada, né? A gente... fala igual retardado. Eu nem ligo mais. Eu nem ligo. Antes eu ficava toda polida assim. É igual quando a gente tá no começo do relacionamento, tá apaixonado, fala, amorzinho, isso. Aí não, Mário. Não, existe, gente, existe. Você Existe. nunca mandou um neném? Cara, Neném, o áudio. Neném não. Não, ó, quando o Ricardo me pediu em casamento,
Aí eu mandei um áudio pra uma amiga minha, tipo, contando. Cara, ela tirou sarro da minha vida, assim, pra sempre. Porque eu falei assim, ai, amiga, você não sabe. Sabe, tipo, aquela vozinha, assim, muito... Ai, então, acabou de acontecer. Apaixonada. Tipo assim, sabe? Tipo, deve ter feito até mãozinha, assim, na hora. Daí ela, tipo, nossa, Mari, que voz é essa? Daí quando eu encontrei com ela, eu ouvi o áudio e falei, nossa. Que vergonha Faz sentido, alheia, não faz é sentido, mesmo? faz sentido. Mas são momentos, né? Eu não É. sou muito assim, eu sou... Não, eu também não, mas tipo assim... Acho que Eu sou igual aquela música, suave como um vulcão, tranquila como um furacão. Sensível, delicada, como um mamute. Eu não sou muito carinhosa, assim, não tenho muitos A momentos. de, Isa é aquela coisa, ela gosta de receber, mas ela não gosta de dar, entendeu? Qual que é a Gosta sua de receber o linguagem de carinho. amor? Minha linguagem de amor é serviço. Ai, Então a eu minha faço também tudo. adoro que me sirvam. Adoro Mas, que me sirva. eu gosto que me sirvam, mas eu também Não, eu me também gosto. dedico bastante a fazer. Então, linguagem quando eu quero do fazer amor- carinho... Uma dúvida. Hum. A linguagem do A gente amor... mudou de livro. Não, peraí. É que pra eu entender, porque eu falo, a minha linguagem do amor é presente. Eu gosto de dar presente. Eu adoro dar presente. Eu adoro, me realizo. Eu também me realizo amo no dar presente. Eu ia E eu- falar a mesma coisa. É, de dar presente? Eu gosto muito de De dar escolher, algo para né? alguém. Tipo, pensar no que É. você Eu vai gosto gostar. menos de dar algo pra mim. Eu tenho Que mais loucura. E de prazer ganhar? dar algo a alguém do que eu comprar algo pra mim, entendeu? Entendi. Mas Olha e só. de ganhar presente? Você gosta também? Não muito. Porque o pessoal erra, né? O pessoal não é igual a Exato. você. Não pega, não faz as coisas Eu ia personalizadas. perguntar. Você gosta, você se sente amada quando alguém te dá presente e quando você dá presente? Gente, eu me sinto amada quando eu recebo brinde na rua. Eu juro, pergunta pro Thiago. Juro, eu fico. Pode ser a coisa mais idiota da vida que eu nunca Fica vou a usar. dica. Mas É. eu fico realizada se eu ganho qualquer coisa. Assim, Loucura. Qualquer coisa. Você gosta, então? Juro. Então, eu gosto muito de dar presente, eu gosto muito de receber coisas também. Mas É eu- assim que você se sente amado, então. É. E aí eu ia perguntar pra vocês. Vocês falaram que é serviço, mas é serviço de alguém servir, porque a Mari falou, eu adoro que me sirvam. É a mesma coisa? Tipo assim, É tipo assim, vamos lá. porque o meu é a mesma Meu coisa. marido quer me agradar. Poxa, ele foi lá arrumar a cozinha. Nossa. Você acha incrível? Não, pra mim é, poxa, demais, entendeu? É, eu também entendi. Do nada ele vai lá e faz a comida e leva lá pra mim. Sim. Não. Alguém, você quer demonstração de carinho pra mim? É alguém se preocupar. Por exemplo, foi na rua, Voltou e me trouxe alguma coisa. Oh. Entendeu? Tipo Tipo, assim, eu lembrei alguém de fala, você, ah, porque eu deixa que eu servia faço muito, seu eu lembrei prato. de você, Ai, deixa que eu faço seu prato. Puta, você me conquista. Mas A tem não ser que seja um lugar que você não sabe se você vai gostar da comida dela, dá uma segurada. Não. E tempo de qualidade também. Eu gosto, não é a minha linguagem, que é assim que eu demonstro. Mas eu gosto de receber também tempo de qualidade. Saber que a pessoa tá vivendo aquele momento comigo, entendeu? Eu gosto também. Então, eu Mas qual é o principal? com certeza o serviço. Mas tem que escolher um só? Eu acho que é um mix. Eu acho que pode ter um Vai, mix. o que se sobressai? Quais são Serviço. mesmo? Ó, é o toque físico, Palavras, que é Palavras ouvir. de afirmação. serviço, Serviço. tempo de qualidade Tempo de e presente. qualidade. Acho que é isso, é isso? Presente, é As isso? 5 linguagens? Eu acho que não deve chamar presente, É, mas eu mas- acho que é isso. Brinde. Brinde. Deve ser brinde nos Souvenirs. Souvenirs. Lojinha, lojinha. Se você tem a linguagem do amor de presente, ou você, né, tanto de receber quanto de dar presentes, aqui você pode presentear o seu amor, ou sugerir ali pro seu amado te presentear com... Seu amor, não é nem dia dos namorados. mas tudo bem. mas é isso, né, linguagem do amor. Seu amor. Seu amor. Com 3 corações, porque a gente vai te ajudar nessa missão. Verdade. A 3 Corações é nossa parceira e a gente tem 20% de desconto para você fazer a sua primeira compra lá no Mercafé, que é o e-commerce da 3 Corações. Comprar cápsula, xícara. A máquina, caneca, tudo que você quiser, assim, da 3 Corações tem lá, entendeu? Então, tem um QR Code aqui na tela e também o link tá na descrição. Escaneia o QR Code ou clica direto no link, você já vai pra lá, o desconto vai estar aplicado em tudo. Aproveita e presenteia, né? Com certeza. Presenteia, dá o presente. isso Ó, eu aí. sou do presente, eu compraria super um Tá puta vendo? presente. O legal de você ter o presente como linguagem do amor é que você se realiza comprando a coisa. Eu me realizo. Cara, eu me realizo. Eu acho muito Com legal Só que Fala também. assim, agora vamos lá comprar qualquer coisinha pra levar. Ai, não,
nossa. Tem que ser Tem que especial, né? pensar. Eu também acho que Isso tem que dá uma pensar. machucada. E aí, às vezes, eu vou num lugar, nem é aniversário de ninguém, mas vai ser. Daí eu vejo, eu falo, acho que eu já vou me adiantar. Tipo, eu dou uma adiantada nos presentes. Poxa, é fulano, poxa, se a cara da fulana vai ser aniversário dela, acho que eu já vou levar. Ou eu só dou sem ser aniversário, entendeu? Às vezes eu faço isso também. Mas eu faço isso, tipo, eu olho... De tem você viajar e ver alguma coisa e lembrar da pessoa. Isso é muito legal. E às vezes é uma legal. pessoa aleatória, né? Tipo, nem é uma pessoa que, tipo, às vezes você pensou em... Você só lembra e eu acho legal entregar. O meu marido, ele não tem linguagem de presente. Assim, passa, assim, bem longe da vida dele. O Ti assim. também não tem essa Mas linguagem ele de passa, presente. assim, com O força. Ricardo, assim. filha. Mas ele passa, assim... Sabe o que o Ricardo Sei. me deu uma vez no Dia dos Namorados? Ai, meu Deus. O quê? Uma camisa branca. Eu nem usava camisa na época. Uma camisa de camisa social. Camisa. Assim, Ele foi na Tommy, achou que era uma boa ideia me dar uma camisa branca. Às vezes faltou um pouquinho bom. de tino, mas Só que o a Ricardo me intenção deu foi num genuína. aniversário, depois disso a gente parou. Ele entrou numa loja, tipo, de maquiagem aleatória, uma lojinha, e perguntou pra moça o que as pessoas compravam e me deu. E detalhe, era a primeira loja do shopping que eu sei qual loja que era. Ele entrou, Falou, nossa, vai ser daqui. Foi mesmo. no mais Ele olhou, fácil. tô sem Primeira paciência loja. hoje. comprou e me deu. Eu tenho outro Eu presente não gosto ruim. de maquiagem, mas, tipo assim, você sabe que... as mulheres adoram. Daí, tipo, ele ouviu Que mulheres, né? É, quais, Que né? mulheres. E eu sou, tipo, alérgica à maquiagem, né? Daí, tipo, tinha várias coisas que, tipo, eu não podia usar. Daí, ele ficou, tipo, mó triste, assim. Daí ele falou, Tadinho. nunca mais dou presente. Só que, na verdade, ele não ficou nada. Acho que ele fingiu que ele ficou triste, ele vai assistir, ele vai concordar. Só pra ele se livrar disso. Mas, gente, ó, quando isso acontece, a gente tem que falar. Eu sou a favor de você falar, facilitar, não falo. entendeu? Eu também. Eu- Olha, eu quero isso, Cara, assado, Eu esses fico assim. dias, muito ó, sentida. Esses dias eu fui no shopping e falei, amor, ó, essa loja é legal. Você vir aqui comprar alguma coisa pra mim dá certo, tá? Essa daqui também é boa. Você facilita, entendeu? Porque o homem, ele não tem essa como que chama mesmo? Essa... Esse feeling. Não Noção. Meu, tem. mas sabe o que o Ricardo faz? Eu tô numa loja, daí a gente foi e comprou alguma coisa e fala, amor, esse poderia ser o seu presente, né? Do nada. A gente fala, eu comprei uma coisa que eu gostei, amor, esse poderia ser seu presente, né? Eu sou a favor de a gente facilitar esse Uma caminho. vez eu daí eu ganhei já de desencanei, Natal. entendeu? Eu já desencanei, eu nem... Tem nem que facilitar, a ligo. gente tem que falar o que quer, o que, que Mas não quer, o que que não Ricardo, gosta. ele teve, assim, picos, né? Uma vez ele me deu de Natal... gente, esse presente foi muito engraçado. Ele me deu 1 ano de assinatura premium do Spotify. Entendeu? Você curtiu? Criativo, Assim, inusitado. né? Assim, gostei, mas poxa, né? Mas aí, outro ano, no meu aniversário, ele me deu um negócio que eu queria muito, que é o Coravan, que é um negocinho que tira vinho da garrafa sem precisar abrir a garrafa. E assim, tipo, é um puta presentão. E ele prestou atenção, que eu falei. E aí ele pegou, entendeu? Ele pescou ali e me deu. Menina, esse dia ele encheu balões, colocou pelo corredor da casa, assim, ó. Me deu um abridor de Ele já sacou que vinhos. você curte, de fato. Entendeu? Então, o Ricardo também, uma vez, ele fez isso. A gente morava fora, era dia dos namorados, ele fez maior surpresa. Ele viu uma bolsa que eu gostei, tipo um chocolate, comprou, fez uma mesa. Aí, ó, incrível. Cara, eu fiquei super emocionada. E daí também, outra vez aqui no Brasil, a gente tava no shopping, ele lembrou de alguma coisa que eu gostei e comprou. Mas aí ele parou, né, amor? Dá pra você... 11 Fica a anos dica. depois, né? Fica difícil. Vocês estão há quanto tempo juntos? A gente vai fazer 7 anos esse ano, agora em outubro. Bastante. Você? 11. 11. Foi quantas 10. vezes? Uma vez? O quê? Uma vez? Duas? Presentão, assim, Uma. foi essa que foi um presente de Natal e outro que foi meu presente de aniversário. O resto foram presentes legais, assim. Uhum. Mas, assim, presentão que você fala, puta merda, agora ele foi na veia. Foram esses dois aí, que foram tops. Viu? Foram Acertou. incríveis. A gente poderia fazer um checklist, né? De pessoas que não sabem dar presente, como dar presente. De uma raça pra cima. Essa pressão. Bom, Agrade o seu o amor. episódio foi de Pequeno Príncipe a como presentear se você não sabe presentear. E que engraçado, a gente falando aqui de presente, consumo e tal, e o livro faz uma crítica, É. né, de a sociedade de consumo. Tem uma crítica, não lembro em qual planeta que ele vai, e ele fala... Ai, seria legal se resgatasse, A gente né? já sabia, foi por isso que a gente puxou esse tema. Lógico, olha o link aqui, o gente. gancho Mas perfeito. não parece, a gente tá fazendo parecer natural, Tem assim. essa pensado. crítica à sociedade de consumo que ele faz quando ele fala que o homem ele só pensa em compra agora, sabe? Ele não
Eu vou resgatar, gente. Tá aqui, ó. Tá aqui. Mas assim, quando a gente também fala em presente, a gente fala muito em significado das coisas, né? Tipo, poxa, Sim. o que eu posso dar que faz sentido com a situação que tá vivendo Sim. e tal. Eu acho que quando você se preocupa com isso, você consome menos, né? Porque daí você não sai comprando coisas aleatórias. Então, mas eu vou dar um exemplo. Eu fiz o teste genético e lá deu que eu tenho uma enzima, um DNA, não sei como é que chama o negócio que eu esqueci, que eu me realizo fazendo as coisas. Isso me deixa feliz. Então, por exemplo, comer me deixa feliz. Que legal. Comprar me deixa feliz. Eu fico feliz comprando também. E aí, eu falei que a gente não tem mais que dividir o pagamento, você tem que dividir as compras, então, né? Cada semana eu vou comprar uma coisa que eu Mas preciso. você sabe que eu aí fico será feliz até de comprar coisa pra outras pessoas. Eu também, eu adoro comprar. Tipo assim, teve que uma faz? vez, quando a gente montou aqui o podcast, a gente comprou um presente pro Lucão, pro Kaique e pro John. Cara, eu fiquei tão feliz Eu me realizo. de comprar o presente. Tipo, eu acho muito legal. Eu me muito sinto legal, né? satisfeita. Por exemplo, gente, quem se sente satisfeito fazendo compra no mercado? Eu amo. Eu amo. Eu acho muito legal. Eu vou lá, eu quero isso, aí tem que comprar isso. Daí eu quero olhar, ver o que é É, melhor. eu quero gosto analisar, também. Pensar. Eu não precisa ser coisa pra mim. Eu comprar coisa pra minha casa, eu acho o máximo. Ah, vou comprar... por exemplo, agora eu tô querendo comprar pratos novos, né, lá pra casa. Eu já tô ansiosíssima, olhando várias coisas que eu quero e E nananã. Ricardo, Eu acho muito... Ah, cara, não gosta. ele fica assim, amor, precisa. Não, assim, não que ele fala que precisa, mas ele não chama ele pra escolher, entendeu? Que ele não... ele olha, legal, tal. Mas não é a vibe dele, assim, não é o que ele curte. Achei, gente. É um diálogo que ele tem com a raposa. Que aí a raposa fala: a gente só conhece bem as coisas que conquista, disse a raposa. As pessoas já não têm tempo para conhecer nada. Compram tudo pronto nas lojas. Como não existem lojas para vender amigos, as pessoas não têm mais amigos. Profundo. É triste, eu achei. É uma crítica, né? E também sociedade de consumo. E também mostra que, assim, que as pessoas, elas estão muito acostumadas a tomar posse em vez de construir. E uma amizade, você não pode tomar posse, você tem que construir, você tem que cultivar. Cultivar. Fala muito disso, né? Cultivar. ele Cultivar, alimentar, semear, cuidar. O que a raposa ensina pra ele sobre cativar, né? Ela E o ensina ele. consumo, ele não tem cultivo, né? Ai, que triste. Triste. Vou chorar. E apesar... aqui é uma anotação minha. Vai, manda. Vou ler minha anotação aqui, ó. Vai. Apesar de sermos seres que entendem a comunicação, que temos a comunicação, a gente não consegue se entender. Porque o ser humano tem muito disso, né? Sim. Eu falo uma coisa pra você, mas você vai ouvir o que você quer. Né? Lacan dizia isso, né? É. Você é responsável por aquilo que sai da sua boca, mas você não pode se responsabilizar pelo que chegou no ouvido da outra pessoa. Pelo que a outra pessoa Sim, entende. Porque o significado das coisas, eu sempre falo isso, não é necessariamente o que elas significam. É aquilo que a gente entende como seu significado. Difícil, né? É confuso, Difícil porque a às gente vezes se você- relacionar Sei lá, dessa às vezes forma. você fala assim, o que pra você é vaidade? Cada um vai ter um... Uma versão, né? Uma opinião. Vou dar um exemplo. Se eu falasse pra vocês pensarem agora, universitários também. Pensa numa escada. Pensa e desenha a escada na sua cabeça. Tá, agora explica pra mim como que foi o formato da sua escada. Não vale mudar. A minha escada foi aquela escada de desenho mesmo, fina, assim, ó, sabe? Retinha. É. A minha era uma escada de lado, só o risquinho, assim. A minha foi escada de desenho de madeira também. Tipo, Retinha. fininha. Na minha cabeça agora veio uma escada caracol. E o que você Porque, tá vendo? É uma escada. Ah. E a mesma escada, ela pode ter vários formatos. Vários formatos pra Entendeu? cada um. Então, Verdade. esses formatos que a gente pode falar que seria o significado. Não é que é mentira ou verdade, mas é a visão de mundo de cada pessoa que permite com que Sim. ela compreenda aquilo que ela está recebendo. Faz sentido. Por isso que, quando a gente vai ensinar alguma coisa, antes da gente passar aquela informação, a gente precisa fazer a pessoa ter a nossa visão de mundo. Entendeu? Então, você fala assim, eu vou te explicar, por exemplo, no meu caso, eu vou te explicar sobre método. Você sabe o que é método? Mas espera aí que eu vou te explicar o que eu entendo sobre método. Daí eu vou lá, eu ensino, e aí eu faço a pessoa ver como eu vejo, pelo menos eu tento fazer isso, e depois, na sequência, eu vou ensinando, porque senão fica muito difícil. É igual quando a gente vai ensinar um caminho. Você começa a falar pra pessoa, daí você não entende. Da pessoa, peraí, deixa eu ir do seu lado, que eu não tô conseguindo visualizar o que você tá fazendo.
E daí você vai do lado da pessoa e parece que você Ah, entende. Faz sentido. Entendeu? Aham. Porque daí parece que você tá do mesmo Como lado. se você estivesse vendo pela ótica dela. Isso, né? porque a gente precisa de alguma forma colocar as nossas lentes no outro pra ele enxergar o que nós vemos. E aí você tem que trazer a pessoa pra você. Por quê? Porque cada um vai ter um significado. Cada pessoa vai ver uma coisa, entendeu? Uhum. Sim, faz total sentido. Caramba. Cara, eu posso ler um diálogozinho micro aqui dele com o comerciante? Quando ele chega. Claro. Tá chato, né? Não. Estamos aqui pra Diálogos isso. Estamos Ó, aqui pra ele isso. chega aqui no comerciante. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse o comerciante. Era um vendedor de pílulas aperfeiçoadas que matavam a sede. Toma-se uma por semana e se perde a vontade de tomar água. Por que você vende isso? Perguntou o pequeno príncipe. Para que as pessoas economizem tempo, disse o vendedor. De acordo com os cálculos dos especialistas, dá para economizar 53 minutos por semana. E o que podemos fazer com esses 53 minutos? O que se quiser. Aí o pequeno príncipe pensou. Se eu tivesse 53 minutos, caminharia bem devagar até uma fonte. Aí minha anotação. PQP. É que assim, eu não sei se... É que eu tenho uma certa, né, aquele lance da profundidade. Eu fui assim, cara, se ele tivesse... Ele ia bem devagar, caminhando pra apreciar Exatamente. aquele momento que ele tá com sede. Vai ser um momento onde, né... Mas a gente faz Vai muito construindo, isso, vai né? Valorizando, no caminho, né? contemplando, É. Caminho. contemplando E aí- esse momento, E valorizando. aí mostra que a jornada é mais importante que o destino. Eu acho que isso é muito importante dessa mensagem. Calma aí que Porque deixa eu fazer uma cara bonita. a- que ele vai tirar. É vídeo. Olha lá, ele fazendo um vídeo. Vamos ficar natural, então. É, pelo bem vídeo. natural. Bem natural. É. Então, o que eu tava falando? Que o TDA feliz. Que o processo é muito importante, né? A vida adulta faz a gente querer ser cada vez mais rápido para produzir cada vez mais. E isso torna a nossa jornada tão chata, tão maçante, que chega em dado momento, você fica desmotivado. Por isso que as pessoas têm burnout. Não é só por isso, né? Mas as pessoas têm burnout porque estão trabalhando num negócio que elas já perderam um propósito há eras, mas continuam se Tão dedicando. automático, Querem né? fazer tudo tão mais rápido, querem fazer tudo passar por cima das coisas o mais rápido possível para chegar em algum lugar que talvez elas não saibam nem onde é. É que eu tô refletindo aqui. Eu cheguei na parte aqui que eles falam do deserto, que é o momento que eles estão em busca de água, que eles estão morrendo de sede. Aí a gente acabou de ler essa parte que o cara, né, para as pessoas não sentirem mais sede, ele fala que ele caminharia, contemplaria esse momento até beber a água. A água aqui, nesse caso, era a única forma deles sobreviverem, né? Então, você entende o valor que tem numa coisa que parece que é tão simples que a gente tem aqui quando quer, à disposição. Só que dependendo da situação, né? Aquilo pode ser algo extremamente valioso, ela pode valer a sua vida, né? E quando ele estava lá no deserto, na vida real, que ele passou 4 dias lá com sede e com fome, no 4º dia eles já não estavam nem raciocinando direito. E quando eles viram as pessoas que encontraram ele, um camelo, foi um cara com um camelo, ele só pensou na água, entende? Porque olha o valor da água naquele momento, sabe? Então, tô viajando aqui, gente. Porque Não, daí é isso mesmo. mas é muito aquilo que a gente falou antes da questão do sonho. Quando a gente tem as coisas, não é que a gente não valoriza, mas a gente não consegue identificar o seu valor, porque aquilo é tão comum e tão presente na nossa vida Parece que perde valor, né? que a gente não sente falta, entende? E aí, quando você realmente perde, você vê quanto aquilo era importante. É igual Sim. quando acaba a luz na sua casa. Tipo, acabou a luz. Você fala, caramba, mas eu usava a luz pra tanta Aí coisa. Aí você se percebe, sente né? tão sem ter o que fazer, né? E olha a profundidade. Quando eles encontram o poço, né? Quando eles estão lá morrendo de sede, eles estão indo em caminho do poço, eles encontram lá um poço enferrujado e tal, com a água. E aí ele descreve aqui nessa passagem que o barulhinho era como música, sabe? O barulho de... Sabe aquele barulho? Era a música pros ouvidos deles, assim, Eu sabia porque que tava era... chegando. Olha. Era uma água que tava chegando. Ai, gente, vamos para o nosso quadro Fogueira ou Cabeceira? Vamos. Mari, Não. Tem vinhetinha? a gente tem vinheta. Não. Tem ele- Isso foi mais difícil outra vez. Pera aí. Não vale. Não?
Foi. Aqui no nosso podcast, você já conhece esse quadro, você já está ambientada aqui. Aham. Então a gente escolhe se a gente leva o Pequeno Príncipe para a cabeceira, né? Se ele vale a leitura, Ah, tá. ou se a gente taca o Pequeno Príncipe na fogueira, que ele não merece ser lido. Nesse momento, talvez, ou por algum motivo. Ou por algum motivo específico seu, É. assim. Não porque seja ruim, mas a Isa Não. faz muito isso. Taca todos os livros na fogueira porque ela fala... Pra tô não triste chorar, vou demais." atacar É. o Pequeno Príncipe porque eu tô de TPM, tipo isso. Tipo é. isso. Bem profunda. Não, eu acredito que sim, ele é cabeceira, não é fogueira, não. Já respondi antes, né? Desculpa, volta. Vai. Então você bota ele na cabeceira. Sim, Você, eu respondi antes da pergunta, né? Acabei com o Você quadro. coloca na cabeça. Acabei com o quadro. Quer Mas voltar? por qual motivo? Tem que ir, né, de certo. Vamos lá. Por que o Pequeno Príncipe ele tem que ir pra cabeceira? Primeiro que mesmo quem ainda não leu o livro, vive os seus ensinamentos sem saber. Uhum. Então, se você pega esse livro e coloca na cabeceira, você vai entender a origem de muitas coisas que às vezes você já até postou na sua vida, no seu Instagram, você ouviu, você disse e você nem sabe a origem. Então, isso vai te ajudar a identificar a origem de muitas coisas que você acredita. Segundo, ele vai te inspirar em vários momentos. É um livro que você pode ler em várias fases da sua vida, buscar por várias respostas e você pode ter, através de uma leitura simples, o significado de algo que você estava buscando. Terceiro, porque é um dos livros mais lidos no mundo. É isso. Ou sabia que ele foi traduzido para mais de 220 Ele foi o terceiro- idiomas? Estudei, tá, gente? É o terceiro livro mais traduzido no mundo. Loucura. Ele só perde pra Bíblia e pro Alcorão. É. Loucura isso aí. Não, isso é loucura. E assim, Caramba. ele iniciou, Loucura, né, né? para ser um livro para criança. Só que na minha concepção, ele é mais que uma homenagem para criança do que de fato um livro para criança, né? Porque é um livro que se diz infantil, porém para adultos. Mas Né? ele não tem tanto texto, talvez, né? Eu acho que eles começaram com uma intenção de fazer algo para criança por conta do Do desenho, achismo, aham. por conta do desenho, mas como o Zé Perry tinha muita bagagem, muita história de vida, acabou que ficou algo mega profundo, Mas né? se você for pensar, todo livro pra criança, ele de alguma forma é feito pro adulto. Porque se a criança não souber ler, quem que vai ler pra ela? O adulto. É verdade. E Mas tem eu- um comentário aqui exatamente falando sobre isso. Ah, Fala assim, eu achava que era um livro infantil, mas definitivamente traz muita profundidade e me fez ficar algum tempo refletindo. Mas precisei ler 2 vezes para absorver realmente. Como foi a leitura para vocês? Olha que legal. eu li 2 vezes também. Na adolescência eu li a primeira vez, eu tive aquela interpretação. Sim. Que era uma visão da Camila daquela época. E hoje, né, eu li ontem ele inteiro. E a minha interpretação é essa que eu tô trazendo aqui para vocês. E eu acho um livro extremamente sensível, comovente. Eu acho uma joia. Acho que esse livro é Você uma tem joia. esse livro no seu clube do livro? Não ainda, mas na próxima turma, quem sabe, talvez. Esse é legal pra, tipo, discutir, falar, né? Tem muitos temas. Dá, sei lá, quantos episódios do mesmo não, livro. Quando né? que abre uma próxima turma Próxima do clube? turma da You Can Club, que é o nosso clube do livro, abre em novembro. Se você quiser, só deixar seus dados, tem um QR Code, né, LH? Tem um QR Code na tela, só escanear aí com o seu smartphone. E o fichário? Você tem que mostrar pra eles o fichário Ai, lindo não que faz trouxe o parte. plano. Tem, É é. verdade, também teremos, gente, lindo, presente. É lindo. É muito legal. Para os primeiros, não sei quantos assinantes ainda, mas essas informações, ó, deixa lá que vai receber tudo. Vai ganhar um planner, eu vou trazer no próximo episódio. Um planner muito legal. Ele é muito lindo. O planner é lindo mesmo. Olha aqui quem eu ganhei participou um. do planner. Verdade. Mari. Coelho. Ele é muito Verdade. lindo mesmo, né? Muito, né? Não, é real, gente. É lindo de verdade. Eu respondi já, né? Que Não, joia. você respondeu. respondi. Eu vou colocar ele na cabeceira, porque eu... Gente, eu passei muitos episódios jogando na fogueira. Eu vou colocar ele na cabeceira porque eu acho que é um livro pra gente ler na vida adulta e a gente se dá conta que a gente não pode deixar a vida passar. Que a gente tem que se atentar às pequenas coisas, aos detalhes. Que a simplicidade da vida tá nos detalhes. Então, E acho viver, né? É muito mais do que... E não né? ter a vergonha de De ser ser feliz. Universitário. Universitário, cabeceira ou fogueira? Olha, tem que responder mesmo? Tem.
Eu acho que não tá, eu não tô ouvindo direito você. Acho que eu deixei um pouco baixo. Ah, agora sim. Melhorou? Melhorou. Eu acho que eu vou ter que cortar essa parte. Por quê? Porque Por eu quê? não li esse livro ainda. Ah, Mas aí não, você Nem pode peraí. falar. Mas Já você vai ler, colocar na né? cabeceira. Obviamente. Mas aí você pode falar, olha, gente, eu ainda não tive o prazer de ler esse livro, mas como É. vocês falaram tão bem, eu vou deixar na minha Com cabeceira certeza. a próxima vez que eu passar numa livraria. Boa. A É gente isso aí. acabou nem falando da representação dos baobás, né? Que é a sementinha verdade. que se você não... a minha interpretação é, se você não tiver a disciplina necessária para resolver os seus problemas conforme eles vão aparecendo, aquilo acaba que toma conta da sua vida, né? Vai cada vez aumentando mais. Tipo assim, você aparece um problema, você vai empurrando com a barriga e não resolve. Em algum momento da sua vida, aquilo vai te engolir de alguma forma, né? Que foi E- o que a Isa falou da terapia, né? Exato. Você sabia que os baobás eram uma árvore típica de El Salvador, de onde veio a mulher Sim, dele? Sim. Olha, Muito Eu legal. vi isso. Tem aqui, nesse livro, inclusive. Muito legal. Hoje, a procrastinação. É, a galera que Boa. falou que os baobás de hoje são a procrastinação. É verdade. Mas aqui, eu imagino que ele tenha relacionado com uma crítica pro nazismo mesmo. Sim. No sentido de, cara, se a gente não acabar com isso agora, isso vai rachar o mundo. Porque ele fala que os baobás racham o mundo, né? Então, acho que ele relacionou o lance de destruir o mundo com o nazismo, que era o que ele vivia na época. Sim, era o que ele estava enfrentando. E é muito legal. Olha a importância de você saber o contexto histórico que o do autor livro, né? que foi escrito. Isso muda tudo, sabe? Isso muda tudo. Eu nunca teria chego a essa conclusão se eu não tivesse, de alguma forma, tendo ido assim atrás dessa. Uhum. Tido ido atrás dessa. Por isso que é legal, dessa- né? Você fazer as duas. Fazer a sua interpretação sem conhecer e depois a sua conhecendo. Que daí Uhum. você vai ver Uhum. 2 pontos de vista diferentes, Sim, com certeza. Isso aí. Ó, se vocês fossem definir o Pequeno Príncipe em uma palavra, qual seria? Tesouro. Pra mim, uma descoberta. Preciso ler Discovery. Pequeno Príncipe pra Discovery. ter ideias mais profundas. Caramba, uma palavra. Autoconhecimento. E você, Mari? DNA. DNA? Justifique sua resposta. É como se Achei fosse curioso. a essência dele transcrita em palavras. Muito bom. Ai, gente, eu gostei muito. Legal. Mas peraí, Vai, vamos pra uma tem mais última. perguntas. Isso aqui é legal. Uma coisa que me fez pensar muito foi o fato do Pequeno Príncipe não ter amigos. Como lidam com esse relacionamento na vida de vocês? São de ter muitos amigos ou não? Nossa, Eu sou tenho super poucos seletiva. amigos. É. Desde criança, sou super seletiva. Tem a ver também com o lance de eu não saber me relacionar com as pessoas? Tem. Mas eu aprendi a ser seletiva por conta disso, talvez. Eu não sei, eu sempre tive poucos amigos, mas é porque, assim, eu me dedico demais aos meus amigos, entendeu? Tipo, demais mesmo. E aí, eu acho que se eu sinto que a pessoa não valoriza ou que, sei lá, que ela não liga, aí eu fico triste. E aí eu acho que eu tenho poucos amigos porque eu valorizo as pessoas, eu invisto nas amizades que eu sinto que as pessoas valorizam, entendeu? Uhum. Não que eu quero alguma coisa de volta, não é isso, mas é valorizar aquilo que você faz pela sua Você amizade. deve ter o talento relacionamento. Vocês já fizeram o teste? Não. Ah, não, gente. Todo mundo aqui tem que fazer. Vocês Mari têm que chegou A cheia Mari dos chegou cheia dos testes. testes. chama atrás assim o de livro, teste. Descubra seus pontos fortes. Esse de... É aquele livro que você falou? Eu já falei, gente, ó. Ah, no outro sabe, episódio você tinha falado sabe? desse livro. A gente Pra tinha- comprar a o gente livro tinha só pra fazer o conversado. teste. Ela falou, já tinha é. conversado. A gente não tá assistindo os próprios episódios. Entendeu? A gente tinha conversado. O que acontece? Você faz lá, são 34 talentos. Dos talentos. Isso. Ah, lembrei. E aí tem um talento que é o relacionamento. O que é esse talento do relacionamento? São pessoas que elas gostam mais de aprofundar nas relações. Elas não são pessoas que elas gostam de se relacionar com muitas pessoas, porque elas são muito profundas, elas ficam chateadas, elas querem as coisas mais Eu. intensas. Eu, por exemplo, chateada. Eu tenho um talento que chama carisma. Todo mundo que eu conheço vai virar meu melhor amigo. Eu tenho, tipo, facilidade, eu Então você gosto. tem vários melhores amigos. Não tenho, mas assim, entendeu? Tipo, eu me contento com
pouco das pessoas. É isso que eu posso dizer. Ah, E você não aí- espera muito. Não, e aí. E toda vez que alguém pede alguma coisa pra mim, eu dou o meu melhor, mas não significa que, tipo, eu Você vou dar esteja atenção pra esperando. pessoa todos os Sim. dias, mas eu, tipo, sempre que eu tô disponível, eu faço, eu gosto de ajudar. Eu acho que eu sou mais prestativa do que as pessoas são pra mim. É como se eu fosse assim, eu sou mais amiga das pessoas do que as pessoas são minhas amigas. Tá, Não sei entendi. se... Porque tem essa Sim, diferença, sim. né? Então, por conta disso, por conta desse meu talento do carisma. Então, eu sempre faço o meu melhor, eu gosto de ajudar, eu gosto de estar perto. Eu me sinto à vontade de uma maneira fácil, claro, não com todo mundo, né? Tem gente que de cara já não Não vai. bate. Mas não é questão tipo, de ter muitos amigos ou não, mas é questão de eu gosto de me relacionar muito com as Sim. pessoas, mas eu consigo fazer isso muito rápido. Então, acaba que eu não me aprofundo muito nas relações. Eu tenho sim, mas eu não tenho muito esse perfil. Mas eu poderia me aprofundar, entendeu? Uhum. Eu tenho facilidade com isso. Mas eu não fico chateada. É bom, porque Eu você não fico. espera. Você não espera um Não. segredo. Eu fico. E aí, quando eu fico, eu penso Ai, eu assim. fico muito. Quando eu fico, Ai, eu penso eu assim. sou canceriana. Poxa, pode ser coisa da minha cabeça. Entendeu? Eu sempre penso assim, como que eu posso ficar chateada? Será que do meu lado eu fiz, né? Uhum. Tipo, Você também faz uma autoavaliação. é o melhor. Mas aí, tipo assim, às vezes a pessoa some, eu mando assim pra ela, mas você ainda me ama? Mas daí pra mim tá tudo certo, entendeu? Tá tudo Ah, bem. é bom, porque aí você não se frustra, né? Não, porque daí eu Você só preciso tá- ter certeza se eu não tô louca, se Ah. tá tudo bem. A pessoa, não, se tô correndo, tá tudo certo. Daí Segue a vida. eu fico, tipo, 2 meses sem falar de novo, daí encontra, tá tudo normal. Mas como eu falei que eu sou muito fechada, eu tenho, sim, amigos, mas eu não tenho costume De se abrir. de me abrir. Ah, mas nem deve, eu acho, pra todo mundo, né? Você tem que ter. Acho que você tem que ter um filtro, né? É importante. Eu não me cometi abro esse erro. também pra todos os meus amigos, porque... Não, assim, eu acho que, assim, pros meus amigos mesmo, eu falo tudo. Tipo, não tenho... A gente conversa umas coisas. Eu também falo. Ah, tipo... Não vou falar aqui, né? Se eu converso só com você, É só caceta. no OnlyFriends. É, só no É, OnlyFriends que a gente OnlyFriends. conversa. Não vamos deixar morrer a ideia do Mas OnlyFans. não são pra todos os amigos. Mas eu tenho uma... Se eu confio, tipo, Camila e Juliana, elas são assim... se qualquer coisa acontecer comigo, elas têm, assim... muitas 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 informações. informações sobre mim, entendeu? Porque mas assim, tenho outras amigas, tenho outros amigos, mas Tem uma coisa que você precisa passar, eles que você não não passou sabem. ainda, que é a senha do banco. isso Amigo Isso que aí amigo. passa a senha do banco. É isso, entendeu? É só isso que falta pra ela saber tudo, entendeu? É só a senha do banco que falta, porque então assim, eu tenho com quem eu confio, minha filha, eu não tenho filtro nenhum. Vai Mas, tudo. por exemplo, quando eu gosto das pessoas, eu tomo as dores. Eu sou assim. Não, mas eu tomo... Se a Camila fala, nossa, fulano olhou estranho pra mim, eu falo, fulano fez o quê pra você? Vou dar uma porrada. Só Fulano? Só que é muito engraçado. Eu tomo as dores, se for algo, tipo, sério. Se for algo de boa, eu sei separar muito bem. Aham. E daí tem gente que, por exemplo, não gosta muito, entendeu? Então, por exemplo, a Camila foi lá, ela falou que ela não gosta de alguém, mas, tipo assim, por um motivo, sei lá, nada muito sério, entendeu? Sei lá, não gostei, achei legal. E aí, ela vai me contar. Eu nunca vou contar pra essa pessoa. Isso você pode ficar tranquila, nunca. A pessoa pode virar minha melhor amiga, nunca. Não vai contar. Nunca. Nem se ela falasse mal de uma pessoa que vai casar com ela depois. Primeiro, que Não- se um não é meu amigo, perfil. se um amigo meu não gosta de uma pessoa, eu não vou ser É. amiga dessa pessoa. Nunca. Então, sou- eu tenho... Eu sou muito leal. Só que assim, E eu vai acho vendo. isso uma quebra de lealdade. Só que, tipo, se for uma coisa assim normal, tipo, nada demais, ok. Eu falo com a pessoa, não é que eu vou virar amiga da pessoa, mas eu falo. Mas quando é alguma coisa séria, eu nem sei quem a pessoa, já odeio. Igual esses dias uma amiga minha, Eu ela mesma. ela me contou uma coisa que uma pessoa fez, eu fiquei tão brava, tão Conta pra brava. gente, mentira. Conta E aí, Mari, o cara, que essa pessoa daí, fez? gente, eu cometi um erro. Porque a gente tava numa roda, com várias pessoas, e alguém citou a nossa pessoa, eu mandei uma assim, eu não gosto. Eu mesma. eu sou a pessoa que e não assim, tenho... né, não deveria, eu nem sei quem é a pessoa, Eu assim, não nunca tenho vi nem a pessoa. timing. E todo mundo fez assim, ó. Com certeza chegou nela. Essa pessoa assim, ó. já sabe que você não gosta dela, Mari. Daí eu falei, não, veja bem. É que ela falou um negócio pra uma amiga minha que eu não achei legal, gente. Desculpa, foi
instintivo. Foi instinto. Foi Foi assim. Então, assim, eu sou estranha, eu acho, né? Não, eu também sou assim. Nossa, gente, Juliana, a gente conviveu muito na minha adolescência, né? Nossa, teve uma época que aconteceu coisa besta, gente, coisa de adolescente, namoradinha. Aí a menina fez uma cagada com a Juliana e o namoradinho dela da época, Não, isso tal. é grave, isso é grave. Gente, vocês não sabem o que eu fiz. Falei, Juliana, tô passando aí agora, a gente vai lá na casa da menina, mas eu não quero. Eu falei, não, mas a gente vai, essa menina não vai fazer isso com você, vai ficar de graça, não. Isso mesmo. Gente, eu saí na rua, carregando Juliana, porque eu fui tirar essa satisfação com a menina. A Juliana assim, ó. E eu falei assim. Eu tenho esse senso de aí eu falei assim, justiça se a gente encontrar ela na rua, Juliana, eu casco nela. Qual que é o seu perfil no Enneagrama? Que? Traduz pra gente. Gente, vocês não conhecem o Enneagrama? Enneagrama. Ah, gente, sabe? É muito teste Mais pra um vocês teste fazerem. pra eu fazer. O Enneagrama é um perfil comportamental. E aí, eu não sei quantos são, acho que são 8 opções, se eu não me... 9, são 9. E cada um tem um perfil. E tem um perfil que é o 8, que é o que eu sou, é muito justiceiro. Não é o das personalidades? Pode ser? Não é aquele do que a Camila já fez uma vez, até que ela postou. Esse é legal. Esse eu tenho. É aquele que Meu você... Deus, o arquiteto analista. Isso, não é É, esse, isso não é aí. esse, é um Ah, outro. tá. E aí tem vários perfis, entendeu? E daí, tipo, se é 8 asa tal. Vocês nunca ouviram falar? Não. Então, eu sou 8. 8 Que é tipo assim. tá difícil de difícil. entender. Muitos 8 testes, Mari. é tipo assim, é o pior, sabe, do Enneagrama, assim, tipo, o mais difícil. Mas é que como eu sou muito evoluída, as pessoas acham que eu sou 7. O 7 é o quê? Não, o 7 é, tipo, é mais de boa, assim, mais brincalhão, tal. O 8 é, tipo, bravo, sabe? Ah, Tipo, entendi. É justiceiro, tananã, tananã. E aí, quando Mas você... eu sou covarde, tá? Se tivesse que brigar, eu ia chorar. Ia sair correndo. Mas eu sou forte, assim, mas eu sou covarde. Pra ir pro arrebento, eu não vou, não. Eu não sou. Eu Eu sou quando era cagona. criança, queriam, tipo, brigar bater, tipo, no meu irmão mais velho. Eu entrava na frente e falava, vocês vão bater em mim primeiro. Não, isso no Criança. calor da emoção também faço. Mas, assim, É. se é uma coisa premeditada, eu falo, não, vamos deixar quieto, Ah, não, mas entendeu? pode ser, porque é muito instinto. Se você pensa, você não faz isso, né? É, mas... A gente pensa, a gente não faz umas eu- loucuras. Então isso é legal também. Daí tem, tipo assim, a pessoa que é mais metódica, a pessoa que não gosta muito de relacionamento, a pessoa que gosta mais. E aí é interessante você saber pra você aprender a lidar com as pessoas. Porque às vezes a pessoa, ela é daquele jeito, mas é o perfil dela. Não tem muito o que fazer, Ela entendeu? não faz por mal, né? É legal. Então, vários testes. Enneagrama. Depois você manda pra gente um relatório. Não, tem que mandar um relatório, com né? todos esses Descubra. testes. E agora o genético. Nossa, eu tô a rainha dos testes. Nossa, Mari, manda tudo depois pelo Manda WhatsApp. tudo. Eu adoro, É isso aí. gente, testes. Vai, pra gente finalizar, falem um grande aprendizado que vocês tiveram com esse livro, assim. Fora todos que a gente Autoconhecimento. Pra Mas mim você é o insiste nesse? maior... Hã? Você vai insistir nesse aprendizado? Sim, Fala porque eu gosto... Porque eu gosto. Deixa eu pensar. Você, Mari, tem Eu uma- vou pegar e vou ler o livro, assim, eu vou estudar o livro, porque até na hora que a Isa falou, eu achei que eu não tinha lido esse livro, sabe? Mas aí depois eu fui ver, eu tinha lido e eu tinha me esquecido. Uhum. E muitas coisas que a gente até defende, né, pelo menos comigo, são aprendizados desse livro, e daí eu voltei, né, pra rever, pra relembrar. Falei, poxa, eu fiquei com vontade de ler ele hoje. Então, isso me mostra que tem muitas coisas que a gente já aprendeu na nossa vida e que a gente precisa constantemente nos lembrar. Uhum. Porque isso vai sempre ajudar numa caminhada. Muito Boa. bem. Lembrei aqui de um aprendizado Viu? que eu acho legal. Fala. Eu acho que a gente tem que valorizar os relacionamentos enquanto a gente tem. Porque acho que ele não valorizou a Rosa e saiu em busca de outras coisas, sendo que ele poderia ter visto nela o grande amigo que ele estava buscando nesse processo. Mas será que ele não fez isso porque ele precisava dessa vivência de alguma forma? Talvez, mas quando ele olha para o campo de rosas, ele não se sente mais especial. Acho que ele não valorizou a companhia da Rosa, ele não valorizou a Rosa que ele tinha. Que ele olhou e falou: ai, na verdade tudo igual, eu tenho um negócio que é igual, várias coisas. Eu achava que eu era único. Achei que ele meio que deu uma desprezada, assim, Mas sabe? depois ele entendeu. Sim, mas ali naquele momento... É a interpretação dela. Mentira, eu vou mudar meu aprendizado. Manda mais Meu um. aprendizado é que a gente nós precisamos aproveitar mais os momentos.
Acho que pra mim a fase atual é essa. Eu faço muita coisa, eu tô fazendo algumas... Não que eu tô fazendo no automático, porque eu não tenho esse perfil, mas eu tô fazendo muita coisa. Talvez eu tenha que dar uma desacelerada e aproveitar mais os momentos. E pode ser que eu consiga fazer a mesma quantidade de coisas que eu faço hoje. A diferença é que eu vou ter uma qualidade melhor em cada uma delas. Boa. Posso puxar um gancho? Pode. Tem um comentário que fala bastante sobre o momento. Aí, é que eu sabia, gente, vocês não sabem, mas eu tenho um dom que... Telepatia, Foi né? Telepatia, botou a entendeu? deixa. Ó, começa com uma citação, eu acho, que tá entre aspas. O essencial é inestimável aos olhos. Aí a continuação. Acreditam que hoje as pessoas estão cada vez mais distantes de viverem o momento e guardarem lembranças verdadeiras? Com certeza. Em terra de rede social, Uhum. em terra de internet. Isso é Pessoas muito... filmando o show ao invés de curtir o show. Oi? Como está a sua vida fora da história? É, bem isso, Me né? impressionou muito o Rock in Rio. Não vou lembrar o show, que eu assisti vários pela TV. As pessoas, em vez de curtirem o show, todas com os dois braços filmando, Nossa. com o celular. Falei, cara, os caras pagaram uma bala pra estar lá. Aí eu só gravei a abertura antes deles entrarem. Eu fiz um Mas foi stories muito- na hora que eles pediram pro pessoal acender a lâmpada, porque tava muito lindo. Eu precisava daquela Mas imagem as pessoas fazem isso mesmo. registrada. Mas no Rock in Rio a gente viu, pra quem não ouviu, o Woody falou assim, eu pensei nisso quando eu assisti os shows do Rock in Rio, que ao invés das pessoas estarem curtindo, o show tava todo mundo com a mãozinha levantada, gravando Tarã. gravando o O show ao invés de curtir. E a gente realmente viu isso lá, bastante gente. Uhum. E isso é uma coisa que me incomoda muito, assim, porque uma vez, acho que eu já contei essa história aqui. Eu tava em Campos e aí a gente tava vendo o pôr do sol e aí tinha uma galera que tava vindo numa trilha, né? E a gente tava parado na trilha pra ver o pôr do sol. As pessoas que estavam chegando, elas vinham assim, retas, o pôr do sol tava aqui, né? Elas vinham retas, viravam de costas, tiravam uma foto e seguiam. Ninguém parava pra olhar o pôr do sol, entendeu? As pessoas tiravam e olhavam na foto. Aí, poxa, isso pra mim é muito decepcionante, assim, sabe? Pra ver, olha como o ser humano é, né? Só O essencial é invisível aos olhos. né? Ninguém viveu o momento. Isso não quer dizer que ele é visível por uma tela de celular. Exatamente. Você precisa viver. Eu fui viajar, eu não fiquei muito no telefone, eu nem tirei muita foto, pra ser sincera, porque eu esquecia. Porque eu queria aproveitar, ver as coisas ali. E uma coisa até que meu marido sempre critica, você vai num restaurante, você vê as pessoas, cada uma tá no seu celular. Eu acho isso muito chato. Isso é muito comum. Eu acho isso É muito chato. comum, então, tipo, Tanto que, às vezes, quando eu tô no restaurante com alguém, e às vezes, assim, gente, você precisa responder uma mensagem ali naquele momento. Às vezes é alguma coisa que você precisa, você não tá zapeando ali porque tá chato. E aí, quando eu me dou conta, aí eu fico super incomodada por imaginar que as pessoas estão olhando pra gente, ou pra mim, que tô no telefone, Julgando. e julgando. Ai, eu me sinto muito mal. Aí eu fico, tipo assim, sabe? Tipo, eu tô interagindo. Estou, mas não estou. Por medo Gente, do rapidinho, julgamento. rapidinho. Gente, quase que eu paro o restaurante. Gente, eu vou responder uma mensagem de trabalho, viu? Eu preciso parar. Não, eu estou gostando da companhia, tá Eu tudo sou bem. milionária, então eu tenho essas obrigações. É job. Job. É top. Mário, mais uma vez, obrigada pela sua obrigada. participação. Adorei. Você gostou, Isa? Gostei. Hoje a gente tagarelou pra caramba. Nossa, a gente Eu fala, gosto da né? Mari porque a Mari fala igual a gente. Flui, né? Já era. Primeiro a gente falou bastante, segundo falamos mais ainda, né? E antes Gente, vocês não sabem, entendeu? mas assim, eu cheguei atrasada e fora isso, a gente deixou o pessoal esperando porque a gente ficou conversando, Simplesmente fofocando E foi, e, né? tal. contando dos testes. Mari, como que a gente te acha nas redes sociais? Meu Instagram tá @falamaismari. Eu sou a Mari Coelho e é isso. Só Instagram? Só Instagram por enquanto, gente. Deixa o seu, Isa. Isa Os _ seus. Candelária lá no Instagram e Isabela Candelária lá no TikTok pra quem quer aprender a beber vinho. Boa. Eu tô no Instagram como @Camila Ferreira. E a gente se vê no próximo episódio do Classcast, que vai ser, eu acho que vai ser Kafka de novo, hein? Cara, a gente não para. A gente Vai não para. ser Kafka de novo, a metamorfose. Não percam. Não percam. A gente não para, verdade. Até o próximo episódio, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Valeu!